viajando para os anos 50 na cidade murada de Kowloon. Decidi servir meu país sem hesitar. No entanto, agora estou não apenas fisicamente fraco. Meu subordinado, o Rei Vermelho Wang Yagao, também está à beira da morte. Além disso, a nossa gangue deve uma grande quantia ao chefe da cidade, Fu Yixin. Neste momento, o mais forte da gangue, o impetuoso Vermelho Divino, começou a gritar para mim. Você me diz como isso vai acabar. A sala pequena já estava cheia de pessoas, embora eu não soubesse quando isso aconteceu. O silêncio deles era mais mortal do que os gritos do cão louco. A rebelião parecia estar prestes a acontecer a qualquer momento. No entanto, eu simplesmente me recostei na cabeceira da cama. Após olhar ao redor com um olhar gélido, comecei a falar lentamente. Tio Gui, traga o livro de contas. Ao ouvir isso, ele levantou a cabeça. Um lampejo de surpresa quase imperceptível cruzou seus olhos turvos. Em seguida, ele puxou de uma velha caixa de madeira. Lhe trouxe um caderno encadernado. Eu peguei e comecei a folhear rapidamente. Não demorou muito para eu colocá-lo de lado. Eu vou resolver a dívida com o Fu Yixin. De repente, mudei de assunto e minha voz se tornou gélida. Se alguém quiser ir, pode ir agora. Mas primeiro precisamos acertar as contas. Essas palavras fizeram a atmosfera da sala cair instantaneamente para o zero. No entanto, justo nesse momento, a porta de madeira foi chutada brutalmente do lado de fora. Vários homens fortes estavam bloqueando a entrada. O líder, um homem com uma cicatriz no rosto, olhou para mim e balançou o machado que tinha na mão. O machado caiu precisamente na frente dos meus pés. O irmão do Fu Yixin, o Black Dog, pediu para que eu transmitisse uma mensagem. Devolvam o dinheiro com juros em 3 dias. Caso contrário, usaremos o sangue de vocês e do Ethan para preencher esse buraco. As faces de todos no salão instantaneamente ficaram pálidas como papel. Até mesmo o cão furioso, que estava tão arrogante antes, agora calou a boca. Seus olhos mostraram pela primeira vez um verdadeiro medo. Este é o ultimato final da maior força de Kowloon Valley City, o Fu Yixin. Uma sentença de morte concreta. No entanto, eu estava sob o olhar de todos. Desci lentamente da cama e ri friamente. 3 dias. Parece que eles estão ainda mais ansiosos por dinheiro do que nós. Essas palavras soaram como um trovão na mente de todos. A arrogância e a crueldade no rosto cicatrizado congelaram instantaneamente. Ele nunca poderia imaginar. Este mestre de pau, que na lenda nem ousava falar alto, ousou dizer tais palavras nesta hora. E isso expôs imediatamente a urgência por trás da sua ostentação. No entanto, antes que ele pudesse terminar a frase, do lado de fora, uma figura cambaleante entrou se arrastando e rolando. O mestre está em apuros. O irmão Ahu, para proteger o nosso pouco território restante, foi atacado pelas pessoas do Fu Yixin. A pessoa está quase morrendo. Esse grito é como uma caixa de água gelada. Apagou a chama que havia acabado de acender nos corações de todos. A pessoa com o rosto marcado na porta ficou inicialmente surpresa. Em seguida, instantaneamente, transformou-se em um sorriso cruel e satisfeito. Parece que não precisaremos esperar 3 dias. Vocês e o Yitan precisam se dispersar esta noite. Depois de falar, ele virou-se e desapareceu no escuro beco com suas pessoas. Eu não atendi ao rosto marcado que fugia. Mas sim, fiquei fixamente observando o pequeno irmão que trouxe a notícia. Onde está o HU? O pequeno irmão que chorava automaticamente parou de soluçar. Na casa de lenha do quintal. Eu, descalço, empurrei a multidão paralisada. Caminhei diretamente em direção ao quintal. Na casa de lenha, um homem coberto de sangue. O homem estava deitado no painel da porta, inconsciente. Uma longa faca cortou de seu ombro até o abdômen. Ele é o Wang Yagao, um dos bastões vermelhos do Yitang. Do outro lado, Li Banxin apertava. A cinza de incenso e a espalhava sobre sua ferida. Ao me ver entrar, ele parou o que estava fazendo e balançou a cabeça. O mestre da sala não é mais útil. A ferida de Hao viu algo sujo. Foi envenenado pelo veneno dos mortos e feriu a alma. Já não há mais esperança. Prepare-se para os últimos ritos. As palavras veneno dos mortos são como o último julgamento. Deixou os presentes, que já estavam prestes a desmoronar, completamente cair em um abismo gelado. Wang Yagao, exceto pela cão louco, é a última carta que se pode jogar. Se ele cair, a sala de Ethan estará realmente reduzida a um monte de areia dispersa. Cão louco, com os olhos vermelhos, agarrou o colarinho de Li Banxin. Pare de falar besteira. Li Banxin ficou tão assustado que perdeu o controle e começou a gesticular. O que eu digo é tudo verdade. Esse tipo de ferida, mesmo um deus não conseguiria curar. Eu coloquei minha mão suavemente no pulso do cão louco. Sou Chell. Ele ficou surpreso ao ouvir isso, e virou-se para me encarar com seus olhos impassíveis. Depois de um tempo, ele soltou as mãos a contragosto. Eu fui até a porta e me agachei. Olhei com atenção para os ferimentos do Wang Yagao. Isso não é veneno de cadáver.
mas sim uma infecção causada por uma ferida muito suja. Para salvá-lo, só há um jeito. Penicilina. Essas 4 palavras explodiram como um trovão, no silêncio mortal da despensa. As pessoas do forte talvez não saibam o que é tétano, nem o que é septicemia, mas com certeza já ouviram esse nome. É o remédio milagroso dos hospitais estrangeiros. Algo que apenas pessoas influentes e ricas podem pagar. Dizem que o preço de uma dose de penicilina é mais caro que ouro. A recém-nascida esperança foi instantaneamente destruída por uma realidade ainda mais cruel. O tio fantasma ao lado, surpreso, falou: "A carga que temos nas mãos, que foi destruída, é penicilina. O modo de fazer do FUYXNG. Dizem que do lado do governo de Hong Kong há grandes compradores esperando, que poderiam gerar lucros multiplicados por várias vezes. Quem poderia imaginar que, logo que a mercadoria chegou, o governo de Hong Kong impôs uma proibição, proibindo a compra e venda privada em larga escala no mercado. Agora essa carga está completamente nas nossas mãos. É até pior que sucata." Todos abriram os olhos em surpresa ao ouvir isso. Olharam para mim e depois para o tio fantasma, incrédulos, como se estivessem tentando confirmar se tinham ouvido errado. A expressão do cão louco foi de desespero a choque, em seguida, a euforia. Aquela carga que arruinou a Reita, que se tornou a piada de todo o bairro, era, na verdade, a penicilina que poderia salvar a vida do Rei Tigre. Ele bateu a coxa com força. "O céu não nos abandonará, nem a Reita." Falei sem dúvida ao organizar. "O cão louco, vá trazer aquele lote de mercadorias para mim. E também traga uma jarra do vinho mais forte da cidade, daquele que pega fogo." O tio fantasma levou algumas pessoas e imediatamente foi ferver uma grande panela de água. Quanto mais, melhor. Os outros tiraram tudo o que podia ser queimado da casa de madeira. Limpe o chão. As tesouras de algodão da espada negra foram mergulhadas em água quente 3 vezes. Não demorou muito e tudo estava pronto. Eu peguei uma tesoura da espada negra e fui direto em direção às chamas do álcool em chamas. Aqueci a ponta da faca até ficar levemente avermelhada. Então, enfiei-a de uma vez na panela de água fervente ao lado. Após fazer tudo isso, me agachei, sob o olhar horrorizado de todos. Eu não hesitei nem por um segundo e fui agir. A voz do cão louco estava seca por causa do nervosismo. O mestre da sala se contentou com um pouco de álcool. 3. O que você está fazendo? Toda a minha atenção está voltada para Wang Yagao. A ferida está muito suja. Não vai ser limpa corretamente. Mesmo que seja salva hoje, amanhã vai inflamar e apodrecer. Naquela hora, nem os deuses conseguirão salvá-lo. A voz fria como um punhal temperado com gelo atinge de forma brutal o ouvido de Jiao Gou. Ele estremeceu e engoliu as palavras que viriam a seguir. As palavras cavar carne. Deixou todos os presentes, que estavam no meio da luta, sentindo um frio cortante. Eu tinha em mãos uma BS que foi queimada com água fervente. Cortou com precisão as bordas da ferida de Wang Yagao. Prendal para mim. Jiao Gou e outro subordinado trocaram olhares. Verificaram o mesmo espanto nos olhos um do outro. Mas, inexplicavelmente, ainda assim, Yan avançou e pressionou Wang Yagao firmemente. Eu estava com uma expressão concentrada. Com a ponta da faca, fui aos poucos. Pequenas partículas de areia incrustadas na carne, removidas dos tecidos vivos. Em seguida, peguei novamente aquele pote de bebida forte. Sem hesitar, derramei sobre a ferida que atravessava seu peito e abdômen. Um grito agudo e doloroso explodiu. O corpo de Wang Yagao se arqueou subitamente. Então ele caiu pesadamente de volta contra a porta. Então, sua cabeça tombou e ele desmaiou completamente. Eu usei os hachis para retirar a agulha e as tesouras. Depois, mergulhei a linha na bebida forte por um momento. Comecei a costurar a ferida de Wang Yagao de forma calma e rápida, até que eu cortei a linha com as tesouras. Só então me endireitei e soltei um longo suspiro. Tio Gui trouxe os itens. Tio Gui retirou cuidadosamente uma pequena caixa embrulhada em lona. Era aquele lote de penicilina que havia quebrado em minhas mãos. Eu peguei o objeto e manuseei com habilidade, até que o líquido medicinal frio foi injetado no corpo de Wang Yagao. Então eu respirei aliviado. Levantei-me lentamente e limpei o sangue das minhas mãos. A ferida dele estava limpa. A vida dele também foi preservada temporariamente. A partir daí, tudo dependia do seu destino. O tempo parecia ter se congelado naquele momento. Todos os olhares estavam fixos na porta, aquela figura imóvel. Não sei quanto tempo passou. Tio Gui, tremendo, estendeu a mão em direção à testa de Wang Yagao. No segundo seguinte, seu rosto envelhecido e cansado ficou rígido. A febre realmente diminuiu. O cão louco avançou rapidamente. Seus dedos tremiam ao encostar-se sob o nariz de Wang Yagao. A respiração também se tornou muito mais estável. Isso desafiou a percepção de todos eles. Este resultado foi mais impactante do que qualquer coisa que eu dissesse antes.
Qualquer palavra que eu tivesse dito antes. O cão enlouquecido levantou a cabeça abruptamente e me olhou. Nos olhos dele não havia mais um pingo de desdém ou resistência. Em vez disso, havia choque. Havia até uma pitada de respeito. Esse chefe incapaz realmente se tornou diferente. Eu usei conhecimentos médicos que superam esta era. Não apenas para Wang Hu, mas também para toda a Yitan que estava à beira do colapso. Ganhei o tempo de respiro mais precioso. A moral das tropas foi temporariamente estabilizada. Mas de onde vem o dinheiro? O prazo de 3 dias da Fuixinxin era como um machado afiado suspenso sobre a cabeça, prestes a cair a qualquer momento. Os livros de contas do salão estavam mais limpos do que meu rosto. Com a condição atual da Yitan, os soldados remanescentes nem conseguirão roubar. Meu cérebro estava funcionando a todo vapor. Inúmeros conhecimentos e informações do século XXI se entrelaçavam e colidiam com fragmentos de memória de 1950. Os fragmentos de memória colidiam de forma frenética. De repente, uma ideia explodiu em minha mente. Hong Kong de 1950. Este tempo e lugar significam um grande evento capaz de mudar a configuração do mundo. Guerra da Coreia. A guerra significa caos e morte. Mais ainda, significa oportunidades de negócios infinitas. Suprimentos farmacêuticos. Tudo se tornará moeda forte. Uma era de ouro chamada de paraíso pelas gerações futuras, que está prestes a começar em Hong Kong. Logo, na sala principal da Associação de Justiça, só havia 3 pessoas. Eu olhei para o tio Gui e quebrou o silêncio. Quantas pessoas ainda conseguem reunir na Associação de Justiça? Essa pergunta fez com que o cachorro louco também endireitasse a postura instantaneamente. Tio Gui hesitou por um momento, como se estivesse contando mentalmente aqueles rostos familiares e estranhos. Contando com os que ainda conseguem se mover, são menos de 20. Dá para contar com uma só mão os que podem lutar. As pessoas já se dispersaram. Sua voz transparecia uma impotência profunda e dolorosa. Isso já não é uma sala de reunião, mas sim um grupo de pessoas desorganizadas, prontas para dispersar a qualquer momento. O rosto de Jiangou ficou extremamente feio. A mão se fechou em um punho mais uma vez. Master, se você disser uma palavra, eu levarei pessoas para enfrentarmos o Fuixin. Mesmo que eu tenha que morrer, preciso tirar um pedaço deles. Eu balancei a cabeça lentamente. Lutar até a morte é a última e mais estúpida das soluções. O que precisamos fazer agora não é morrer, mas sim ganhar dinheiro. E ganhar muito dinheiro. Jiangou e Guichu ficaram atordoados ao ouvir isso. Seus rostos estavam cheios de confusão. Como que vamos ganhar dinheiro agora? Eu interrompi suas palavras em um tom sério. Precisamos pagar as dívidas do Fuixin e alimentar os irmãos. Tudo isso precisa de dinheiro. E a oportunidade está bem acima de nós. Guichu seguiu meu olhar. E, instintivamente, olhou para cima. O teto com vazamentos estava confuso. O canto da minha boca se curvou em um sorriso significativo. Vocês ouviram os canhões da Península da Coreia? Esta frase é mais impactante do que antes, quando foi ditada com destilados fortes. A ferida é ainda mais incompreensível. O cão louco ficou com a boca aberta por um bom tempo sem fechar. A guerra na Coreia não nos diz respeito na cidade murada de Kowloon. Isso está mais distante do que o céu. Eu coloquei uma moeda de cobre suavemente sobre a mesa. Assim que os canhões dispararem, os ocidentais irão bloquear o continente. Os britânicos vão observar a expressão. O governo britânico de Hong Kong certamente irá. Essa proibição será aplicada mais rigorosamente do que qualquer outra. Nesse momento, pensem no que será mais valioso. Medicamentos, aço, borracha. Tudo que pode ser usado no campo de batalha. Especialmente a penicilina, que não será mais um remédio para salvar vidas, mas sim uma mercadoria estratégica que decide a vida e a morte. Essas palavras soaram como trovões. Elas ecoaram na mente do cão louco e do tio fantasma sem parar. Aquelas notícias distantes nos jornais. A situação internacional mencionada por aquelas grandes figuras. Pela primeira vez, nas bocas dos outros. E a vida e a morte desses marginais de baixo escalão geraram uma conexão tão clara e direta. A respiração do tio fantasma tornou-se apressada. Seu coração, que quase havia morrido, parecia ter sido repleto novamente de sangue fervente por essas palavras. O cão louco perguntou gaguejando. Chefe, o que você quer dizer é... Meu olhar se tornou afiado como o de uma águia. Hong Kong deve ter agora um grande número de comerciantes estrangeiros, que acumulam quantidades astronômicas de penicilina. Com o embargo, esses medicamentos se tornaram batatas quentes. Embora eles temessem ser alvo de apreensões pelo governo britânico de Hong Kong, perdendo tudo, tinham ainda mais medo de serem rotulados como cúmplices do comunismo. Isso é questão de perder a cabeça. Portanto, eles estão mais apressados do que ninguém agora, apressando-se para jogar fora o pedaço de ouro nas mãos como se fosse repolho. E é exatamente por isso que seremos enganados.
Nossa carga acaba caindo em nossas mãos. O cão louco se levantou de repente. Seus olhos brilharam com uma luz sem precedentes. Eu entendi. O que estamos procurando é esse grupo de covardes que está apavorado. Comprar todos os remédios deles pelo menor preço possível. Tio Fantasma perguntou, tremendo, a pergunta mais crucial. Mas como vamos agir para vender e a quem? No entanto, uma frase me abalou o mundo. O negócio que eles têm medo de fazer, nós temos coragem de fazer. Vamos vender para o continente. Isso não é mais lamber o sangue na lâmina, mas sim dançar à beira do abismo. Porém, a recompensa é suficiente para fazer qualquer um enlouquecer com uma fortuna imensa, desde que consigamos fechar um negócio. Não fale nem da dívida do Fui Xing. Mesmo comprar metade da Rei Tang, o território atual já é mais do que suficiente. O silêncio na sala era mortal. Depois de um tempo, me levantei e olhei para o cão louco e o tio fantasma. Chame todos os irmãos que conseguem se mover. Diga a eles que a saída está logo à frente. A partir de agora, coloquem os ouvidos e os olhos no máximo. Vão a todas as casas de chá e locais de fumar na cidade. E aos bordéis que os caras das firmas adoram frequentar. Descubram qual dono de empresa anda sem dormir ultimamente. Vejam qual intermediário está com cara de quem perdeu o pai. Quem está secretamente procurando um novo comprador. De qual armazém a luz ainda está acesa à noite. Traga-me esse desgraceiro, o mais medroso e apavorado. O cão louco e o tio fantasma responderam em uníssono. Em seguida, se viraram e saíram apressadamente da sala. À noite, esperei quieto sozinho no salão. Nesse momento, um subordinado encarregado de obter informações entrou correndo. O chefe encontrou um comprador de importação chamado Feng Jinjiao. Recentemente, ele está como um pássaro assustado. Está procurando pessoas para vender rapidamente os medicamentos ocidentais a preços baixos. Meia hora depois, um documento foi colocado na minha frente. Feng Jinjiao está apoiado na família da esposa, que tem relações com um pequeno funcionário do governo britânico. Estabeleceu contato com a empresa de importação. Acumulou uma grande quantidade de penicilina, sonhando em ficar rico da noite para o dia. Na meia-idade, ele é covarde e vaidoso. O que mais teme é perder tudo o que tem agora. Aquele embargo repentino, para ele, não é uma ordem, mas um símbolo de morte. Meus dedos longos passaram levemente sobre as palavras covarde. O canto da minha boca formou um arco frio. É ele. Lidar com esse tipo de pessoa com violência é uma má escolha. Desferir um golpe no coração é a melhor opção. Levantei e limpei aquela velha camisa que não servia bem em mim. Tio Gui, venha comigo. Não chamei mais ninguém. Uma mansão de estilo ocidental iluminada na montanha de Hong Kong. Feng Jinjiao parecia uma fera presa numa jaula. Andava de um lado para o outro, inquieto. Quando o mordomo anunciou que era a cidade de Kowloon. Quando o líder da vila e da associação pediu para se encontrar. A cor do sangue em seu rosto desapareceu instantaneamente. Aquela sala de terceira categoria que nem merece ser chamada de sala. O que eles vieram fazer? Será que ouviram rumores e vieram aproveitar o incêndio? Ele gritou, cerrando os dentes com uma aparência feroz. Deixe-os entrar. Ao mesmo tempo, fez um sinal discreto para o segurança ao lado. Momentos depois, eu e o tio Gui entramos. Ao ver quem estava chegando, Feng Jinjiao ficou surpreso. Não era o monstro temido que imaginávamos. Havia apenas um jovem de rosto pálido. Parecia um jovem doente, quase um espírito. Há também um velho magro que parece que vai ser derrubado pelo vento a qualquer momento. Ele estava sentado, olhando como se estivesse prestes a desmoronar. De repente, sua coragem inexplicavelmente aumentou um pouco. Ele bateu na mesa, tentando tomar a dianteira. Eu e vocês, esses vagabundos, não temos nada a ver um com o outro. O que vocês querem? Estou avisando que aqui é Hong Kong e eu posso chamar a polícia a qualquer momento. No entanto, eu ignorei totalmente a ameaça dele. Sentei-me no sofá, sem me importar com nada. Senhor Feng, não me entenda mal, não estou aqui para extorquir. Estou aqui para te dar um aviso. Tenho um amigo que trabalha na aduana. Ele disse que os fuzileiros navais da Marinha Real já estão no porto. Recentemente, houve uma grande operação para investigar materiais estratégicos. Dito isso, levantei a xícara de chá e tomei um gole. As palavras penicilina agora são uma batata quente. Ao ouvir isso, Feng Jinjiao ficou com a mente em branco. O amigo da aduana. Os fuzileiros navais da Marinha Real. Esses eram nomes inatingíveis que ele só havia visto em jornais. Neste momento, através da boca deste jovem, transformou-se em uma espada afiada pendendo sobre sua cabeça. Instantaneamente, sua testa começou a transpirar bastante. Eu vi isso com meus próprios olhos. Continuei, sem pressa, a despejar para ele a última caixa de água gelada. Eu ouvi também que, se essa remessa for descoberta, não é apenas uma questão de perder o investimento. Ser acusado de traição é uma condenação que leva à prisão. Eu olhei ao redor, admirando a decoração luxuosa da sala.
Um suspiro significativo. A casa do Sr. Feng é grande, com uma esposa adorável e filhos amados. Mas de jeito nenhum você pode se arruinar por uma pequena questão, colocando em risco toda a sua segunda metade de vida. Feng Jinjiao, com as pernas moles, desabou na cadeira. Ele se sentiu como se fosse uma pessoa nua. Todos os segredos estavam à vista. E esse jovem via tudo com clareza, observando sua linha de defesa psicológica completamente desmoronada. Eu sabia que o momento tinha chegado. Mas não se preocupe demais. Na verdade, eu tenho um jeito de te ajudar a tratar legalmente essa carga problemáticas. Só não sei se o Sr. Feng vai abrir mão disso. Ao ouvir isso, Feng Jinjiao parecia ter agarrado a última tábua de salvação. Seu corpo gordo pulou do sofá. Que jeito? Desde que o chefe Shen possa me salvar, estou disposto a abrir mão de qualquer coisa. Olhando para ele, tão desolado, minha expressão não mudou nem um pouco. Na verdade, há uma solução pronta. Ouvi dizer que essa carga do Sr. Feng vem com nota fiscal. Feng Jinjiao assentiu instintivamente, como um pintinho bicando grãos. Meus dedos batiam suavemente na mesa de mogno polido. Então isso é fácil de resolver. Nós ainda temos um terreno na cidade com a Yitang. Você venderá essa carga de remédios para nós e a Yitang. Nós faremos um negócio com você com esse terreno. A mente de Feng Jinjiao já estava um emaranhado de confusão. Só posso seguir minha linha de pensamento. Meu corpo se inclina levemente para a frente. Sr. Feng, pense bem. E se, na hora, o governo britânico realmente descobrir sobre você? Você poderá apresentar este documento. Diga àqueles policiais que você é a verdadeira vítima. Fomos nós e essa turma da Yitang que o ameaçamos e cooptamos. Usamos um pedaço de terra quebrada para forçar a troca do seu medicamento valioso. Você não só é inocente, como também poderá obter a simpatia daqueles estrangeiros. Quanto a nós e a Yitang, nossas vidas estão em jogo. E em lugares como a cidade fortificada, eles não têm controle. Estas palavras foram como uma luz. Imediatamente iluminaram o desespero mais profundo no coração de Feng Jinjiao. Deixa a Yitang arcar com a culpa. Transformar-se de um possível traidor que poderia ser executado em um comerciante infeliz oprimido pela. Isso é simplesmente um plano de fuga brilhante. Mas ao pensar sobre o valor daquela mercadoria, seu coração dói como se tivesse sido esfolado com uma faca. Isso equivale a ser dado de graça. A euforia em seu rosto foi instantaneamente substituída pela dor e pela luta. Eu capturei cada detalhe da expressão dele. Lancei um olhar ao tio fantasma, que estava ao lado, silencioso como uma sombra. Ele entendeu imediatamente. Silenciosamente, ele tirou de seu bolso um pacote sujo de papel. Dentro havia uma pilha de dólares de Hong Kong amassados. Havia notas grandes e pequenas. Juntas, somavam no máximo algumas centenas de dólares. Este é o último ativo líquido que temos nas contas da Associação Yitang. Eu empurrei suavemente a pilha de dinheiro em direção a Feng Jinjiao. Nós, da Associação Yitang, seguimos regras ao fazer negócios. Não podemos deixar o Sr. Feng ajudar de graça. Este pouco dinheiro não é uma cortesia. Considerem isso como nosso depósito adiantado. O saldo restante será enviado em 10 dias. As notas miseráveis contrastavam com a sala luxuosa, formando um contraste absurdamente absurdo e ofuscante. No entanto, isso foi como a última palha que quebrou Feng Jinjiao. A última palha da linha de defesa psicológica. De um lado, a ruína total. Até mesmo um desastre que o levaria a passar a vida na prisão. Do outro lado, perder dinheiro mais garantir a segurança. Ou até mesmo um final perfeito onde se vira o jogo. Pensando nisso, ele acenou com a cabeça. Vamos fazer como você disse. Naquela noite, várias carroças de madeira, sob a guarda de Dengou e outros, se moveram silenciosamente na escuridão da noite. Retornaram ao templo em ruínas da Rei Yitang. A notícia já havia se espalhado. Todos os membros ainda vivos da gangue se reuniram no pátio. Seus rostos estavam marcados pela tensão e dúvida. Dengou abriu a tampa de uma caixa de madeira. Dentro, frascos de penicilina estavam alinhados sobre a palha. Ao ver isso, ele ergueu a cabeça abruptamente e soltou um grito de alegria quase bestial. Nós ficamos ricos. É tudo penicilina. Toda a Rei Yitang foi explodida instantaneamente. Todos estavam aplaudindo e gritando. Os olhares que se voltaram para mim mudaram completamente. Foi então que um membro responsável, que cuidava do Wang Agao, saiu correndo. Sua voz estava cheia de uma excitação incomparável. O irmão Agao acordou. Eu fui abrindo caminho pela multidão animada e entrei no depósito. A cor do rosto de Wang Agao ainda estava pálida como o papel. Mas aqueles olhos sem brilho se abriram. Seu olhar se fixou em mim, lutando para se levantar. Eu estendi a mão e pressionei suavemente seu ombro. Ele estava deitado. Então, eu me virei e saí do depósito. Meus olhos passaram por rostos que, por causa da ganância e da esperança, estavam ruborizados. Todos foram para o salão principal. Logo depois, no salão principal,
Havia várias caixas de penicilina espalhadas pela sala. Todos os irmãos capazes de ficar em pé na Rei Tang estavam ao redor. Wang Yagao estava apoiado por alguém, sentado em uma cadeira no canto. Ele foi o primeiro a falar, com a voz rouca. Precisamos encontrar um jeito de transportar essa carga para o norte. Aquele lugar está em guerra, e isso é uma questão de vida ou morte. Isso pode nos trazer montanhas de ouro. O punho do cão louco estalava de forma inquietante. Se mandarmos para o continente, podemos multiplicar por 10. Quando chegar a hora, não é apenas o Fulishin que estará em jogo. Até toda a cidade murada de Kowloon. Terão que olhar para nossas expressões na Rei Tang. Eu escutava em silêncio. Somente quando os gritos de todos começaram a diminuir, eu lentamente abri a boca. A dívida do Fulishin vence em 2 dias. Quantos postos de controle precisamos passar para enviar mercadoria de Hong Kong para o continente? Quantas pessoas precisamos subornar e quanto tempo levará? Quando nossa mercadoria chegar, a grama sobre as sepulturas já terá crescido 3 palmos. Enquanto falava, me aproximei de uma caixa de madeira. Meus dedos longos tocaram suavemente o frasco de vidro gelado. Este lote de remédios pode salvar nossas vidas ou pode acabar com elas. O tio Gui separou 1/3 da mercadoria. Jiao Gou, leve pessoas para trocar esses remédios por dinheiro o mais rápido possível. Vender para a CBJ. Essas 3 palavras caíram como um raio na cabeça de todos. Jiao Gou foi o primeiro a se levantar. O que? Isso é penicilina, é ouro. Vender para a CBJ não seria uma enorme perda? Olhei para ele, com um olhar calmo, mas afiado. Isso é para salvar vidas, não um negócio. O que precisamos agora não é uma montanha de ouro ilusória. Precisamos de dinheiro real que possa ser jogado na cara de Fuishin. Primeiro, precisamos sobreviver, depois falamos sobre enriquecer. Ninguém mais se atreveu a contradizer. Eles olhavam para mim com um olhar que, além de temor, tinha um toque de confusão incompreensível. O tio Gui rapidamente trouxe notícias. Há uma igreja da Santa Mãe em Hong Kong. O hospital é conhecido por ajudar os pobres. Recentemente, estamos desesperados devido à escassez de medicamentos. Ao ouvir isso, decidi ir pessoalmente. Ainda assim, trouxe apenas o tio fantasma, que é silencioso como uma sombra. Uma mulher de jaleco branco no hospital. Su Vanqin bloqueou nosso caminho. Aqui é um hospital, não um mercado de alimentos. Não fazemos negócios com o HSH. Suas coisas estão muito sujas. Eu sorri despreocupadamente. Tirei do bolso um frasco de penicilina. Coloquei suavemente ao lado no armário de medicamentos. Doutora Su, você está se enganando. Não é um negócio, é um auxílio. Temos um lote de medicamentos que podemos vender a vocês por 90% do preço de custo. Há apenas uma condição. Deve ser usado em pobres que não podem pagar pelos medicamentos. Su Vanqin ficou atordoada ao ouvir isso. Ela pegou o frasco, abriu a tampa e cheirou perto do nariz. Olhou cuidadosamente a qualidade do remédio. Sua formação profissional a fez instantaneamente perceber que se tratava de um produto genuíno. O olhar dela para mim mudou de desprezo para surpresa e incompreensão. Por que vocês estão fazendo isso? Eu a olhei e sorri levemente. No gueto, só há vidas sem valor. Mas mesmo vidas sem valor querem viver. Salvar os outros é salvar a si mesmo. Durante a breve negociação, Su Vanqin mencionou o financiamento do hospital. Doações de patriotas de várias áreas, que devem ser destinadas ao que mais precisa de ajuda. Palavras como camarada que saíram de sua boca sem querer, fizeram meu coração sentir um leve movimento. O acordo foi rapidamente alcançado. Quando eu saí com o tio fantasma e cheguei à porta, de repente me virei e olhei para Su Vanqin. Uma idealista como a doutora Su. É a luz da esperança mais preciosa neste tempo confuso. Se precisar de nós, esses rudes para ajudar, não hesite em dizer. As pupilas dela se contraíram de repente. E em seu olhar claro passou um traço de alerta, como se alguém a tivesse percebido. Naquela noite, no salão principal da Ita, tio Gui se aproximou de mim e disse solenemente: a dívida da Fuixinxin foi resolvida, mas as mercadorias restantes na cidade de Fortaleza são, afinal, um problema quente para lidar. Ele hesitou por um momento, e em seus velhos olhos turvos brilhava uma luz sem precedentes. Quanto à rota aquática para Macau, eu ainda tenho uma conexão. Lá eu tenho um amigo. Eu olhei para ele e acenei lentamente com a cabeça. A rota para Macau pode ser feita. Depois, eu olhei para o lado e vi o excêntrico Dengou animado. Vocês dois vão pessoalmente a Macau e tragam algumas coisas de volta. O respirar de Dengou parou abruptamente, e em seus olhos brilhou uma luz bestial. O chefe da sala quer trocar. Eu bati levemente com o dedo na mesa e disse 2 palavras. Tiros. Enquanto isso, no coração da cidade de Fortaleza de Kowloon, na sala da Fuixinxin, um homem de meia-idade robusto. O homem está reclinado em uma cadeira de estilo imperial. Ele é o chefe de Fuixin, o imperador underground da cidade de Kowloon, Eixai. À sua frente, um confidente está curvado.
Ele está relatando as últimas movimentações da cidade. Recentemente, algo suspeito aconteceu com a He Tang. Ouvi dizer que aquele inútil, Shan, quase morreu há alguns dias. No entanto, ao acordar, ele parecia uma pessoa diferente. Shai levantou um canto da boca em um sorriso desdenhoso. Uma cadela à beira da morte pode mudar a situação? Para ele, a He Tang não passa de um pedaço de carne gorda sobre a tábua de corte. Ele come quando e como quer. Aquele inútil chamado Shan, ele nem se dá ao trabalho de lembrar o nome completo. Eles parecem ter pago todas as dívidas externas. Hoje, até prepararam a nossa parte do dinheiro. Ao ouvir isso, Shai parou momentaneamente. De onde eles conseguiram dinheiro? Não ouvi dizer que alguém na cidade ficou rico repentinamente. Ouvi dizer que eles parecem estar negociando medicamentos ocidentais. No entanto, há rumores lá fora. Dizem que estão usando o nome dos medicamentos ocidentais para fazer negócios ilícitos. A voz de Shai ri com um tom sombrio. Mesmo que tivesse 10 vezes a coragem, ele não ousaria tocar nos meus negócios. Esse inútil do Shan com certeza tem alguém por trás dele. Dito isso, ele direcionou seu olhar para o assistente que estava ao lado. Vá até lá. Dê minhas condolências ao Shan, que está se recuperando de uma grave doença. Meia hora depois, o assistente entrou acompanhado de alguns homens fortes. Eles entraram na He Tang com um ar de confiança, com uma atitude arrogante, como se não fossem visitantes, mas sim caçadores de recompensas. Os irmãos da He Tang dentro da sala tiveram suas expressões drasticamente alteradas. Eles apertaram instintivamente a W que ao seu lado. O assistente balançou o leque e me encarou friamente. Shan, vocês da He Tang realmente estão indo longe agora. No bairro, fazer negócios exige regras. Especialmente quando se trata de negócios de alta periculosidade como o dos brancos. O irmão Shai disse que deve ser ele a coordenar tudo, para não prejudicar o mercado e ferir a harmonia entre todos. Essas palavras estavam cheias de avisos e ameaças. No entanto, ao ouvir isso, eu comecei a rir. Levantei e pessoalmente servi um chá grosso em sua xícara. O que o mestre disse é verdade. Nós e o templo Itan somos todos vidas desprezadas. Mas não ousamos tocar no prato de ouro do irmão Shai. No entanto, eu ouvi que o governo britânico de Hong Kong está fazendo verificações rigorosas recentemente. A família do irmão Shai tem grandes negócios e está acumulando mercadorias. Com tanta mercadoria, é preciso ter muito cuidado. Não deixe que os estrangeiros levem tudo de uma só vez. O sorriso satisfeito do mestre instantaneamente congelou em seu rosto. Ele levantou a cabeça abruptamente. Foi a primeira vez que ele começou a observar de verdade este suposto idiota que estava diante dele. Eu aparentemente não percebi a mudança em seu rosto. Eu acenei com a cabeça para Ming ao meu lado. A Ming, entendendo, colocou uma caixa sobre a mesa. Este é o dinheiro que devemos ao irmão Shai. Por favor, que o mestre dê uma olhada. A expressão do mestre mudou novamente. Ele olhou para a caixa de dinheiro na mesa e depois para o meu rosto sorridente. Pela primeira vez, senti uma ponta de frio. Bom, muito bom. Ele se levantou, guardou o leque e também escondeu todo o desprezo. Eu transmitirei a mensagem. Aceitamos o dinheiro. Depois de dizer isso, ele se virou e levou as pessoas embora rapidamente. Ele caminhou rapidamente de volta à entrada do Fuixin. Ele relatou tudo o que aconteceu agora. Sem perder uma palavra, informou ao irmão Shai. Depois de ouvir, a expressão de Shai ficou completamente sombria. Isso é interessante. Esse Shan é realmente muito interessante. Ele se levantou e foi até a janela, observando a área distante da cidade de Kowloon. Um céu caótico, mas cheio de vitalidade. Aquele inútil chamado Shan, sob seus próprios olhos. Ele mexeu em seu prato de ouro. Isso é cavar suas raízes. Está desafiando sua posição de imperador da terra no bairro Kowloon. No bairro, só pode haver um homem que venda farinha branca. Esse é o seu Shai. Ao pensar nisso, ele apertou com força a peça de jade morna em sua mão. A jade foi brutalmente batida na mesa. O assistente que estava ao lado teve uma contração nas pálpebras. Parece que algo ruim vai acontecer. Shai levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma fúria como a de uma cobra venenosa. Prepare um grande presente e uma boa mesa de bebidas. Vou pessoalmente convidar o chefe Shan para um jantar. O assistente teve um sobressalto ao ouvir isso. Ele sabia que Shai estava realmente furioso. Não se trata de um jantar, mas de um banquete da traição. Isso é uma questão de vida ou morte. Pensando nisso, o assistente cuidadosamente alertou. Aquele garoto não é fácil de lidar agora. O cachorro louco sob seu comando é um verdadeiro cão ensandecido. Shai, ouvindo isso, forçou algumas palavras entre os dentes. Mesmo o cão mais louco teme uma arma. Além disso, vá até a delegacia real. O Sr. Parker me chamou. Diga a ele que descobriu uma rede de traficantes de drogas. Ele tem metade do crédito. O assistente imediatamente começou a suar frio. O preto e o branco se uniram.
Isso é para armar uma armadilha para desmantelar a sociedade Rei. Uma hora depois, uma pessoa bem vestida foi convidado respeitosamente para entrar na casa de Fu Yixing. Ele tirou o chapéu de policial e, sem cerimônia, sentou-se no lugar de honra. Tem alguma boa notícia para mim? Eishai rapidamente recuperou o sorriso no rosto e pessoalmente serviu-lhe chá. Claro que é uma boa notícia. Eu recebi a notícia. Achando a sociedade Rei está na cidade fortificada, fazendo grandes vendas e tomando meu negócio. Parker imediatamente ficou animado ao ouvir isso. A combinação dessas palavras, traficantes de drogas brancas, juntas significam um grande feito. E há também um lucro ainda maior. O que você quer fazer? A voz de Eishai estava cheia de uma intenção assassina sombria. Eu vou fazer um banquete no Fulin Man. Diga que é para resolver uma rixa e convidei-o a se juntar a nós. Na hora, você traz as pessoas para pegar tanto os culpados quanto os produtos do crime. Se ele ousar resistir, é completamente razoável ser abatido no ato. Parker riu ao ouvir isso. Este é um plano perfeito. Ele pode ganhar os créditos e também obter enormes benefícios do dinheiro confiscado. Ele também pode ajudar Eishai a eliminar um rival e fortalecer a colaboração deles. Ele bateu o copo de chá com força na mesa. Fechado. No salão em ruínas da Yitang, os rostos de todos os irmãos estavam radiantes, com uma empolgação de sobreviventes de um assalto. Com o dinheiro veio a vida de Wang Yagao, que foi preservada. A influência do salão também foi estabelecida. No entanto, eu permanecia calmo, com um mapa velho da cidade fortificado em mãos. As pontas dos dedos deslizaram lentamente sobre ele, como se estivesse simulando algo. Eu sei que o verdadeiro perigo apenas começou. Nesse momento, uma sequência apressada de passos interrompeu meus pensamentos. Um empregado da Fu Yixing entrou com um sorriso enorme no rosto. Chefe Ashan, nosso irmão Shai fará um banquete no Fulimen Restaurante em 4 dias. Espero que possamos resolver nossas diferenças e discutir planos para enriquecer com o chefe Ashan. O salão principal instantaneamente ficou em silêncio. Todos os olhares se concentraram naquele lindo convite. Restaurante Fulimen. Aquela é um lugar que apenas os ricos podem frequentar fora da cidade. Wang Yagao, com uma expressão séria, lutou para se levantar. O chefe não pode ir. Isto é um banquete de Ondmen. Um grupo de irmãos também ficou empolgado. Todos pegaram suas armas próximas. Aquele bastardo do Eishai, um mimidão, está tentando enganar os frangos. Não tem boas intenções. No entanto, eu peguei aquele convite e exibi um sutil sorriso. Um grande mal-entendido, um esquema mortal. Eishai acreditava que tinha mexido em seus negócios de farinha branca. Portanto, o banquete definitivamente não é apenas uma simples disputa entre gangues. Ele com certeza encontrará um motivo legal para desaparecer completamente. Pensando nisso, joguei o convite casualmente sobre a mesa. Eles estão nos convidando para comer. Não temos razões para não ir. O salão principal da E-Hall nunca esteve tão silencioso. O rosto de cada irmão parecia ter sido coberto por uma camada espessa de cinzas mortas. Nesse momento, um jovem membro chamado Assi gritou furiosamente para o banquete da armadilha de Ondmen. Ele bateu com força a xícara de chá que tinha na mão no chão. Vamos lutar contra eles. No pior dos casos, morremos juntos. 18 anos depois, seremos homens novamente. O mais velho, o terceiro irmão, tinha uma voz que não conseguia disfarçar o tremor. Com o que vamos lutar? O Fu Yixing tem mais de 100 pessoas, além de armamentos. Com esse número de pessoas, nem para encher os dentes deles somos suficientes. E agora, o que fazer? Será que vamos apenas encolher o pescoço e esperar pela morte? Deixar todos na cidade verem o nosso fracasso com a aliança? Vamos fugir. A voz do terceiro estava cheia de lágrimas. PG desabou no banco. Suas mãos se agarravam firmemente em seu cabelo. Para onde ir após deixar a cidade de Kowloon onde não se pode ganhar a vida? Enquanto houver montanhas verdes, não precisamos temer a falta de lenha. Esse colapso dele foi como derrubar a primeira peça do dominó. E alguns, que normalmente eram irmãos silenciosos, agora com a face cheia de desespero, todos me olhavam com olhares vagos. Seus lábios se moviam, claramente tentando concordar. O salão principal explodiu em um instante. Gritos, xingamentos e choros de medo se misturaram. Um grupo que um dia se chamava de irmãos foi completamente rasgado sob a enorme sombra da morte. Wang Yagao estava encostado na esquina, observando a cena caótica à sua frente. Aqueles olhos que acabaram de voltar do portal da morte ardiam com uma fúria intensa. Ele deu um passo à frente e gritou: "Calese todos!" Em seguida, ele direcionou seu olhar para mim. Aqueles olhos vermelhos eram uma lealdade e uma determinação inabaláveis. "Líder, dê a ordem. Minha vida foi salva por você. Mesmo se eu tiver que lutar até a última gota de sangue, protegerei você." Eu não disse nada. Meu olhar passou lentamente pelo rosto de cada pessoa.
Eu vi a bravura e a imprudência de Assi. Também vi a fraqueza e a preocupação de Lao San. E vi o medo passageiro nos olhos daqueles que gritavam para lutar. Um medo que passou rapidamente nos olhos da pessoa. Eu estava discernindo e também filtrando. Eu queria ver, neste momento em que a vida e a morte se entrelaçam, de quem os ossos não foram curvados pelo medo. Quem é realmente capaz de me acompanhar e sair do inferno? O tempo passa lentamente no meio do tumulto. Finalmente, eu comecei a falar devagar, para nos convidar à morte. O convite foi cuidadosamente pensado por Eishai. Dito isso, joguei o convite na panela de carvão quase apagada ao lado. Ele quer me matar. Então eu preciso ir a este banquete. A noite já está avançada. Os irmãos que discutiram o dia todo se dispersaram, arrastando seus corpos exaustos. A atmosfera de desespero paira em cada canto do rei Itang. Sozinho, fui até o depósito de lenha mais isolado do quintal. Tranquei a porta e olhei para Wang Yagao na sala. Você tem medo? Ele parou de limpar a faca. Levantou a cabeça e me olhou com os olhos brilhantes. Eu já tive medo quando estava quase morrendo antes. Mas agora, seguindo o líder, não tenho medo de morrer. Eu olhei para ele e não perguntei mais. Fui até a mesa e peguei um pedaço de carvão queimado. Escrevi lentamente algumas palavras sobre a mesa áspera. Gasolina, álcool, pote de cerâmica, algodão. Quero ver essas coisas antes do amanhecer. Lembrei-se de não deixar ninguém saber. Ao ouvir isso, os olhos de Wang Yagao se contraíram bruscamente. Ele imediatamente entendeu minha intenção. Hoje, todos os chefes viram a discussão na porta do salão. Com corações desunidos, qualquer plano pode vazar. Tal arranjo que envolve vida ou morte só pode ser confiado à pessoa mais confiável. Ele não perguntou o porquê. Apenas olhou para aqueles no mesa. As palavras em preto assentiram pesadamente. Eu entendi. O restaurante Fulin Men brilhava intensamente. Aqui estão todas as facções da cidade de Kowloon. O buraco de ouro que é inatingível aos olhos das células. No entanto, esta noite, foi envolto em uma camada invisível de aura assassina. Na sala privativa do segundo andar, na posição de destaque estava o chefe do Fulixing, Eishai. Ao seu lado estava vestido com um traje de o britânico direto e honesto Sarzan Parker. Neste momento, a porta foi empurrada. Entrei sozinho, ignorando os olhares ao redor que poderiam me desmembrar em carne moída em um instante. Caminhei diretamente até a mesa principal. Sob os olhares sarcásticos de Eishai e Parker, fiz uma reverência quase de 90 graus. Eishai, irmão Shai. Parker da Sandy Show. O irmão Hassan veio pedir desculpas a vocês dois. Minha voz era suave, e até tinha um ligeiro tremor quase imperceptível, retratando um pequeno personagem com muito realismo. Eishai e Parker trocaram um olhar, vendo em um ao outro um desprezo sem disfarces. Então, ele era apenas um idiota bonitinho, mas inútil. Eishai levantou seu copo e começou a rir. Hassan, você é bastante perspicaz. Venha, sente-se aqui. Endireitei-me, com um leve olhar de surpresa e nervosismo no rosto. Sentei-me cuidadosamente na última posição. Em seguida, peguei a garrafa de vinho de forma voluntária. Com as mãos trêmulas, enchi os copos de Eishai e Parker. Irmão Shai é uma lenda, é o rei da vila de Kowloon. O pequeno irmão não sabia das regras e ofendeu muitos. Parker é justo e rigoroso. Com você aqui, nós, os pequenos cidadãos, podemos viver em paz e prosperidade. Eu abaixei minha postura ao mínimo. Após 3 rodadas de vinho, a atmosfera no box passou de uma tensão extrema para algo mais leve. Eishai e Parker estavam completamente relaxados. Eles zombavam descaradamente do inútil que se esperneava à sua frente. Para eles, o outro era um pedaço de carne na tábua de cortar. A diferença era apenas quando a faca seria cravada. Eishai, com um rosto rubro de tanto beber, finalmente perdeu a paciência. Ele não quer um cachorro obediente, mas sim um exemplo para os outros. Pensando nisso, ele bateu o copo na mesa com força. Todo o salão ficou em completo silêncio instantaneamente. Todos os homens armados apertaram as mãos. A arma na cintura estava pronta para uma ordem. No entanto, enquanto Eishai se preparava para pronunciar a palavra matar, meu corpo estremeceu de repente. Algo em meu abraço escorregou para fora acidentalmente. Todos os olhares foram atraídos para isso. Depois de perceber que era uma granada, os pupilas de Eishai e Parker se contraíram como agulhas. No entanto, antes que eles pudessem reagir, eu me levantei rapidamente e rasguei a túnica que estava vestindo. Na cintura, havia várias camadas de artesanais amarradas. Minha mão esquerda já segurava uma granada. Ninguém se mova. Se alguém se mover, todos iremos juntos. Eu fixei meu olhar em Parker sem desviar. Eu recebi a notícia. O irmão Shai tem um grande laboratório de drogas no armazém 3 do porto. A cor do sangue no rosto de Parker desapareceu instantaneamente. Eishai de repente se levantou. Você está falando bobagens. Mas os capangas ao seu redor não ousaram se aproximar.
Eu sorri despreocupadamente. Quem está falando bobagem é o Shanzan. Ele sabe disso melhor do que ninguém. Agora meus irmãos já devem ter tomado aquele laboratório. Eu vou te dar uma escolha. Você deve capturar Eishai agora. A captura deste laboratório de drogas. O mérito enorme será todo seu. O pagamento que o irmão Shai te deu antes, eu vou aumentar em 10% todo mês. A respiração de Parker se tornou incrível e pesada. Seus olhos estavam fixos em mim. Minha voz estava extremamente baixa. Se eu não sair por esta porta antes das 3, meus irmãos irão diretamente à delegacia com as provas. Nesse caso, os méritos serão de outras pessoas. E você, Parker Shanzan, vai estar em conluio com os traficantes. As evidências também serão colocadas na mesa do comissário. Os olhos de Eishai instantaneamente ficaram vermelhos. Você está falando besteira. Meu território é como uma fortaleza, só com suas vidas miseráveis. No entanto, ele ainda não tinha terminado de falar. Um de seus subordinados entrou correndo e se arrastando. Eishai, a situação não está boa. O armazém número 3 foi atacado. O fogo já não pode ser controlado. Os bombeiros já estão a caminho. O grito desesperado era comum. Um pesado martelo bateu com força na cabeça de Eishai. E também atingiu o coração de Parker. Ele sabia que também havia chegado ao fim. O que Shen-san disse é verdade. Assim que os bombeiros intervenham, a situação ficará grande e eles investigarão. A conivência de Zizi com Eishai definitivamente não poderá ser encoberta. Ele olhou para mim e depois para o lado. Aquele Eishai que já estava com o rosto como uma folha morta. Ele fez sua escolha em apenas um segundo. Ele rapidamente puxou o revólver da cintura. O som estrondoso do tiro explodiu na cabine. Eishai olhou incrédulo para o buraco de sangue em seu peito. Seus lábios se mexiam antes de finalmente cair na mesa de bebidas. Parker assoprou a fumaça azul do cano da arma. Ele anunciou em um tom frio e protocolar. O traficante Eishai resistiu à prisão. Já foi executado por mim no local. O som deste tiro quebrou completamente a antiga ordem da cidade de Kowloon. Eishai, o imperador underground que ocupou a cidade por anos. A notícia de sua morte súbita se espalhou como uma praga. Durante a noite, espalhou-se por cada beco. Na manhã, um barco de pesca discreto desligou o motor. Aproximou-se silenciosamente do cais simples controlado pelo rei Itang. Tio Gui e o cachorro louco voltaram de Macau. Ambos pareciam como se tivessem sido esvaziados de toda a energia. Olhos fundos e rosto cansado. Eles trouxeram de volta mais do que apenas dinheiro. Também havia mais de 10 longas e pesadas caixas de madeira. Todos os irmãos se reuniram no pátio da Sociedade Rei. A alegria no rosto foi substituída por um temor ainda mais profundo. O cão louco abriu a tampa de uma das caixas com força bruta. Algumas armas BQ de 7,7 britânicas. E até mesmo 2 submetralhadoras Thompson americanas. Todos prenderam a respiração, fixando os olhos naquelas WQ. Aquilo não era uma arma. Era o poder que calaria todos os céticos. Era a razão que faria os rebeldes se ajoelharem. Um que seguiu o fundador da Sociedade Rei. O velho que conquistou o mundo estendeu a mão tremendo. O cão negro dominou por tantos anos. E na mão tinha apenas 3 ou 5 revólveres. O cão louco mostrou, pela primeira vez, um tremor inconfundível na voz. Aquele lote de remédios do chefe aumentou 10 vezes em Macau. Eu não fui ver aquele dinheiro que poderia enlouquecer qualquer um. Peguei uma pistola casualmente. E então, com um movimento fluido, prendia na minha cintura. Na mesma tarde, na sala de estar iluminada daquela mansão ocidental de Feng Jinjiao, ele se curvou pessoalmente para me trazer um par de chinelos novos. Coloquei uma caixa de dinheiro na mesa de chá de madeira de rosa. O pagamento final combinado. Nós, do Rei Tang, sempre seguimos as regras. Feng Jinjiao olhou para aquele montante de dinheiro. Seu corpo tremeu incontrolavelmente. Chefe Shen, você está me matando com isso. Eu olhei para ele e sorri levemente. Senhor Feng, você pode continuar a me ajudar a contatar. Quanto tiver, eu quero. Eishai Yuan. Esta árvore de Furishig na fortaleza. A enorme árvore com raízes entrelaçadas por décadas caiu estrondosamente. Os negócios sob seu comando. A maior parte foi recebida pela Rei Tang de uma forma inquestionável. Aceitaram tudo de forma lógica e completa. A maior loja na cidade fortificada. Ainda queria resistir com todas as suas forças. No entanto, o cão louco não perdeu tempo. Levando um irmão, cada um com uma Thompson. Chutaram a porta do salão de fumo diretamente. O responsável se ajoelhou no chão em apenas um segundo. Ofereceu todos os livros de contas com as 2 mãos. O poder da Rei Tang se expandiu de maneira selvagem. E a uma velocidade aterrorizante, cresceu várias vezes. Não demorou muito para que todos soubessem. Na cidade fortificada de Kowloon, só havia um imperador. Neste momento, o salão principal em ruínas da Rei Tang, pela primeira vez, foi completamente cheio. Tio Gui estava atrás daquela mesa temporária que foi trazida. Ele limpou a garganta.
Nesta batalha, o Salão capturou 70% do território do Fully Ring na cidade fortificada. A partir de hoje, os 3 cais da cidade fortificada, a leste, oeste e sul, são todos Shen. Todas as casas de apostas, grandes e pequenas, sob o nome de Fully Ring. 13 casas de fumo, 7 delas pertencem à nossa associação. Quando a última palavra foi pronunciada, as emoções acumuladas explodiram como um vulcão. Houve e gritos de alegria, rugidos e risadas insanas, quase fazendo o telhado desta velha casa voar pelos ares. No meio desse mar de comemorações, somente eu me sentava calmamente na minha cadeira, até que todas as vozes se tornassem roucas de tanto gritar. Então, eu me levantei lentamente. A partir de hoje, haverá novas regras na nossa associação. Nosso objetivo são as estrelas e o mar. Imediatamente, um silêncio mortal se instaurou na sala. Todos ficaram paralisados no lugar. A empolgação e a excitação em seus rostos foram substituídas pela confusão. O cão louco coçou seu cabelo despenteado. O que são estrelas e mar? Vamos roubar os barcos dos ingleses no mar? Eu me virei e olhei silenciosamente para todos. A partir de hoje, todos os territórios da nossa associação. Não é permitido cobrar proteção de pequenos comerciantes e moradores pobres. Receber um centavo de taxa de proteção. Ao ouvir isso, o público ficou em alvoroço. O cão louco foi o primeiro a pular, com os olhos arregalados como sinos de bronze. Se não cobrarmos taxa de proteção, vamos passar fome. Os irmãos trabalham duro para garantir uma renda estável, certo? Assim que essa regra foi estabelecida, a moral do pessoal se dissipou. Eu os observei friamente, aproveitando a dose daqueles que vendem de carrinho. A avó que vende macarrão ontem consegue ganhar apenas alguns trocados por dia. Isso é uma vida de mendigo. Não é assim que a sociedade da justiça funciona. Ao dizer isso, fui até aquele mapa antigo. Meu dedo bateu pesadamente no mapa. Na rota que leva a Macau. Esta é a nossa montanha de ouro e prata. A carga anterior dobrou de preço em Macau. Uma vez que este trajeto esteja em nossas mãos, daqui para frente, não venderemos apenas algumas caixas de penicilina, mas sim armas e máquinas. É tudo que os gringos querem proibir. Armar-se com lucros comerciais. Quebrar o embargo com ZS. Fornecer suprimentos para aqueles que realmente precisam. Eu anuncio. A diretriz geral futura da sociedade é sustentar a guerra com negócios. Essas 2 palavras, pelo país, caíram como um raio nos corações de Wang Yagao e do louco. Esses vagabundos que lambem sangue na lâmina, desde o nascimento, foram tratados como lixo. Nunca poderiam imaginar que um dia o que fizeram poderia estar ligado a essas 2 palavras, pelo país. Aquilo não seriam mais atividades do crime que não podiam ser mostradas, mas sim algo significativo. Até os olhos velhos do tio fantasma, que vem ao mundo, neste momento, também estavam turvos, cheios de uma emoção sem precedentes. Aproveitando a oportunidade, olhei para os meus 3 confidentes. A partir de hoje, a sociedade Yi será reestruturada. Wang Yagao será o chefe do departamento de operações, responsável pela entrega de todos os territórios de segurança de combate da sala. O cão louco é o chefe do departamento de assuntos internos, responsável pela alocação de pessoal para a execução das regras da gangue e pela disciplina. Wang Yagao e o cão louco assentiram rapidamente com seriedade. Estava feliz como uma criança. Por fim, meu olhar pousou no tio Gui. Você é um veterano. Todos os registros financeiros de entrada e saída de dinheiro da sala formaram o departamento financeiro, sob sua total responsabilidade. O corpo magro do tio Gui tremeu levemente. Ele se curvou profundamente para mim. Uma divisão de trabalho clara, com a violência como suporte. A forma inicial de uma organização moderna com o comércio como núcleo nasceu silenciosamente. Alguns dias depois, eu estava sentado na cadeira de comandante em frente à sala, observando silenciosamente Wang Yagao no pátio, treinando dezenas de irmãos com um cão louco. Nesse momento, a figura encurvada do tio Gui aproximou-se silenciosamente de mim. Ele colocou uma fina nota de entrega suavemente sobre a mesa. Eu olhei para a escrita acima: penicilina e tubulação a vácuo. Ao ver as palavras tubulação a vácuo, eu pausei ligeiramente e minhas pupilas se contraíram. Nesta época, a penicilina é um remédio salvador, mas a tubulação a vácuo é algo de outro nível. Ela é o coração da rádio, a alma dos equipamentos de comunicação. É a pedra fundamental que decide o vencedor a 1000 milhas de distância. Sob a rede de embargo tecida pelo governo colonial britânico e MGL. Sob a grande rede de embargo que foi tecida em conjunto. Esta coisa é mais preciosa que ouro. É mais mortal do que a penicilina. Este não é um simples negócio de... É contrabando das fibras do dragão sob os olhos de gigantes. A voz do tio fantasma estava bem baixa. O pedido daquele amigo de Macau. Seus olhos velhos e turvos estavam fixos em mim. Precisamos encontrar uma maneira para a penicilina. A tubulação a vácuo será enviada por alguém do lado dele.
Tudo o que precisamos fazer é garantir que as duas remessas sejam entregues com segurança no local designado no mar. O tio Gui fez uma pausa e sua voz ficou ainda mais baixa. Os lucros são muito altos. Eu não perguntei a origem da mercadoria. Muito menos perguntei para onde esses suprimentos iriam. Eu dobrei cuidadosamente a fina nota fiscal. E então a coloquei no bolso interno da minha jaqueta, junto ao coração. Esse movimento parecia não ser apenas guardar um pedaço de papel, mas sim, em receber uma responsabilidade pesada, que envolve a vida e a morte de inúmeras pessoas. Depois de guardar, eu falei com um tom calmo. O amigo do tio Gui é meu amigo. Nós fechamos esse negócio com a Ethan. Diga a ele que tudo ficará por minha conta. O corpo magro dele estremeceu repentinamente. Ele se curvou profundamente para mim pela primeira vez. O líder da seita, Gao Yi. Este assunto é sério. Envolve a vida e patrimônio de muitas pessoas. Em seguida, ele se endireitou e mudou para um tom ainda mais sério. Mas depois que o irmão Shai morreu, o governo britânico já estava de olho na cidade murada. O novo comissário se chama Scott. Ele é um pesado vindo da Inglaterra. Recentemente, a situação no mar está tensa. É a raposa do mar da equipe real de combate ao contrabando. Os barcos de patrulha estão correndo como cães loucos. Há 2 dias, afundaram um barco da gangue de Chaozhou. Este caminho não é fácil. Levantei e fui até a janela. A patrulha é boa. Se o mar estiver livre de obstruções, então esse negócio não seria para qualquer um? Quanto mais alta a parede, melhor a vista do outro lado. Dentro do meu coração, um objetivo de curto prazo bem claro já foi estabelecido. Completar essa entrega de forma perfeita. Não é apenas por lucros significativos, mas também para abrir a porta do misterioso e poderoso grupo secreto do amigo do tio. Quero levar a Rei Yitan e colocar esses marginais em um caminho totalmente novo. Enquanto isso, na sede da polícia da Ilha do Porto, o novo comandante da equipe real de combate ao contrabando, Scott, está diante do mapa de Hong Kong, observando aquele território marcado com um círculo vermelho. Atrás dele, um detetive chinês se curvava. De acordo com as informações, após a morte do Black Shai da Fury Singh, na cidade de Kowloon, as forças subterrâneas do bairro já se integraram. Um novo chefe surgiu. Scott não olhou para trás. Ele pegou a xícara de porcelana da mesa e deu um leve gole. Qual é o nome dele? A voz do detetive chinês tinha uma pitada de confusão. Shen San. Essa pessoa parece ter surgido do nada, como se tivesse pulado de uma pedra. Ele levou menos de meio mês. O tempo simplesmente engoliu toda a Fury Singh. Seus métodos eram extremamente habilidosos e igualmente cruéis. Aquele incidente da Fulin Men. Os relatórios de baixo nível dizem que foi Parker. O inspetor Shaw matou no ato o traficante Black Shai. Mas os rumores nas ruas, todos dizem que esse Shen Shan usou uma estratégia para virar Parker contra si mesmo. Scott colocou a xícara e sua voz era muito tranquila. Que pode fazer meu exibicionismo trair. O local que virou a boca da arma da rainha tem um certo interesse, dizia enquanto pegava um alfinete vermelho. Aquela ferida na cidade é uma mancha na coroa do império. Já era hora de ser completamente limpa. Em seguida, ele colocou o alfinete. Com força, ele pressionou contra o mapa, no sinal negro da cidade de Kowloon. Então, ele se virou para trás e deu uma série de ordens aos subordinados para que a equipe de contrabando reduzisse a área de patrulha marítima, encolhesse para mais 5 milhas nos canais ao redor da cidade, informar a polícia aquática qualquer embarcação que se aproximasse daquela área sem aviso. Primeiro, dar um aviso com tiros antes de bordar e inspecionar. Se houver resistência, afundar a embarcação imediatamente. A carga a ser transportada estava dividida em várias caixas de madeira insignificantes. Tio Ghost estava pessoalmente na porta. Aquela face velha, cheia de rugas, estava mais séria do que em qualquer outro momento. Eu entrei e abri uma das caixas. Não olhei para a penicilina bem embrulhada em papel manteiga, mas peguei delicadamente um frágil objeto de vidro. Um tubo de vácuo. Através do vidro, eu podia ver os filamentos de tungstênio e a grade dentro. Isto não é um negócio, mas sim um compromisso. É minha oferta ao amigo do tio Fantasma. A primeira oferta apresentada a um grande e misterioso organização. E a mais importante delas. É também a primeira etapa para transformar o lema ZS em realidade. O primeiro passo para tornar o lema em realidade. No salão principal da Irmandade, em pouco tempo, Wang Yagao e mais 2 velhos pescadores. Todos estavam reunidos em volta da mesa olhando um enorme mapa marítimo. Um pescador chamado Velho Rai falou com a voz rouca. É aqui e aqui. Scott, esse gringo, é bem estranho. As rotas costeiras que nós pescadores usamos há décadas foram todas bloqueadas por ele com barcos de patrulha. À noite, os holofotes brilhavam em feixes. Eles eram tão brilhantes quanto durante o dia. Até mesmo algumas peixes no mar estavam iluminados claramente.
Outro barco também seguia o ritmo. As proas dos seus lanchas, Raposa do Mar, estavam armadas com. Nos dias anteriores, o pessoal da gangue de Chaozhou tentou avançar. Tanto as pessoas quanto os barcos foram transformados em um alqueire. Esta é, desde a sua nova formação, a primeira vez que recebem um pedido tão importante. A pressão era como uma mão invisível, que apertava a garganta de cada pessoa presente. O oponente desta vez não era mais a gentalha ignorante e violenta como a de Eishai, mas sim um grupo bem equipado e altamente treinado, que representava a mais alta autoridade da administração britânica no porto, a Polícia Real de Combate ao Contrabando. No entanto, diante dessa situação quase sem solução, eu estava estranhamente calmo. Eu não olhei para as rotas marcadas como zonas proibidas. Em vez disso, fixei meu olhar no mapa náutico. Aquela vasta área representava um profundo azul que simbolizava o desconhecido e o perigo. Mesmo que os ocidentais sejam poderosos, ele não pode simplesmente fechar todo o mar, certo? Com que base ele pode determinar qual caminho nossa embarcação irá seguir? O velho mar respondeu instintivamente. Claro que é o caminho mais curto, que economiza combustível e tem menos ondas. Há décadas todos têm feito assim. Ao ouvir isso, eu sorri. Em seguida, estendi um dedo e toquei levemente nas várias rotas vermelhas que o velho mar desenhou. Então, esta é a sua teia de aranha. E também a sua maior falha. A guerra é travada com diferenças de informação e guerra psicológica. Scott achava que ele tinha fechado todas as possibilidades, com a lógica mais rigorosa. Então eu apenas vou quebrar a impossibilidade dele. Essas palavras cheias de absoluta confiança foram como uma injeção de ânimo no coração temeroso de todos. Eu fui até a parede e tirei um lápis de carvão do prego. A partir de hoje, deixe os irmãos irem ao cais fazer amigos. Aqueles carregadores e capitães de barco até limpavam os sapatos dos estrangeiros. Pedir que eles bebam e enfiar dinheiro para eles. Eu quero saber os horários de troca de cada barco da equipe de contrabando. Os hábitos de bebida de cada comandante. Wang Yagao acenou com a cabeça solenemente ao ouvir isso. Em seguida, eu olhei novamente para o velho Hai. Tio Hai, por favor, vá procurar alguns dos barcos de pesca mais quebrados. Precisamos dos que parecem que vão se desmontar amanhã. E encontre alguns irmãos de confiança para encher de peixe seco. Nos próximos dias, vamos para o que o Scott desenhou. Aqueles áreas da linha vermelha vão e vêm. Se forem pegos, não tenham medo. Apenas digam que se perderam enquanto pescavam. Deixem que eles multem e xinguem. A postura deve ser o mais covarde possível. O velho Hai, ao ouvir isso, teve um brilho nos olhos. Ele instantaneamente entendeu que meu objetivo era confundir o inimigo. Com inúmeras fintas, fazer com que o inimigo relaxasse a vigilância e se acostumasse. Por fim, eu desenhei um círculo no mapa náutico, em um lugar que ninguém esperava. Era uma área distante de todas as rotas convencionais, conhecida por suas tempestades traiçoeiras e recifes perigosos. Ele achava que estávamos no primeiro nível, tentando encontrar uma oportunidade na rota bloqueada. Ele também poderia pensar que estávamos no segundo nível, usando uma estratégia de ataque de um lado para invadir pelo outro. Um leve sorriso surgiu nos meus lábios. Mas ele não poderia imaginar que iríamos sair de onde ele achava que era impossível, até mesmo o lugar que ele não se deu ao trabalho de proteger. Neste momento, no escritório do superintendente Scott na sede da polícia costeira, ele estava sentado atrás da mesa. Com uma postura elegante, usou um canivete para abrir o selo de um relatório, que falava sobre um novo chefe chamado Shen San na cidade de Kowloon. Seu olhar percorreu as palavras que descreviam os confrontos das gangues. Um desprezo involuntário surgiu em seus lábios. O massacre de Fulimin. A granada forçou o xerife a recuar. Para ele, isso era apenas um jogo de sobrevivência bárbaro e primitivo que acontecia em sarjetas. Um jogo de sobrevivência brutal e primitivo. Seus dedos batiam suavemente na mesa, marcando uma data. A Guerra da Coreia estourou. O embargo dos aliados. Essas duas palavras eram como agulhas de aço incandescentes, que perfuravam a superficialidade das aparências superficiais sobre rixas no submundo. As pupilas de Scott se contraíram levemente. Ele de repente compreendeu que esse rapaz chamado Shen San não era uma enguia que acidentalmente fazia ondas em um esgoto, mas sim o tubarão mais ganancioso que inevitavelmente surgiria sob a grande rede do embargo. Aquele tubarão mais ganancioso que inevitavelmente surgirá. Pensando nisso, ele se levantou e caminhou até o grande mapa marítimo. O departamento de inteligência já havia, com base em décadas de dados, marcado no mapa com tinta vermelha várias rotas que eram as mais eficientes e também as mais perigosas. Essas rotas são como artérias ativas, transportando a escuridão da cidade fortificada para estas águas aparentemente tranquilas. Scott não é como seu antecessor, que só sabia usar força bruta para se impor. A guerra é uma forma de arte. A desinformação e a análise de inteligência são o núcleo dessa arte.
30 minutos depois, na sala de operações de mais alto nível da equipe de combate ao contrabando, Scott estava em frente ao mapa marítimo. Nossos adversários não são um grupo que só sabem usar facões. Eles são ratos, são vírus, são percevejos grudados no fundo do navio gigante. A partir da meia-noite de hoje, as patrulhas das lontras do mar vão trabalhar em turnos de 24 horas. Todos os holofotes estilo americano, direcionados para as 3 principais rotas ABC. O departamento de radar, fique de olho naqueles pontos cegos de sinal. Qualquer alvo móvel acima de 5 toneladas deve ser reportado imediatamente. Diga à polícia marinha. Todos os barcos de pesca que entrarem na linha de bloqueio, primeiro disparar um aviso antes de embarcar para inspeção. Qualquer resistência autorizada deve ser abatida no local. Depois de falar, ele fez uma pausa. Em seguida, ele bateu suavemente com o bastão de comando, batendo no símbolo negro do Cidadela de Kowloon. Para lidar com esses ratos orientais, táticas complexas não são necessárias. Apenas é necessário um controle absoluto. Na minha rede de bloqueio, a única escolha que eles têm é serem capturados. Após a reunião, já era de madrugada do dia seguinte. Assim que Scott voltou ao escritório, o telefone começou a tocar. Esta é a linha direta do informante de mais alto nível que ele colocou no cais da Cidadela. Do informante de mais alto nível. Ele pegou o fone. Do outro lado da linha, veio uma voz misturada com medo e ganância. Senhor, há movimento nos barcos da Yeong Yatong. Várias embarcações de pesca estavam se esgueirando, como se fossem sair ao mar esta noite. Após ouvir, Scott não demonstrou nenhuma expressão de surpresa. Ele colocou o fone de volta suavemente. Os ratos saíram do buraco. À noite, o simples cais controlado pela Yeong Yatong estava iluminado. Várias embarcações tão deterioradas que pareciam prestes a desmoronar a qualquer momento estavam emitindo um ronco rouco semelhante ao de um trator. Eu estava no final do cais. Atrás de mim estavam os irmãos mais elite de toda a Yitang, mas em seus rostos não havia excitação de quem vai ficar rico. Havia uma determinação como a de quem está indo para o corredor da morte. O Anguiagao se aproximou de mim. Sua voz tinha um leve tremor que ele mesmo não conseguia controlar. O chefe realmente vai fazer isso. Isso não é diferente de estender o pescoço diretamente para a faca de um estrangeiro. Eu falei em voz baixa sem me virar. Para atuar, você deve interpretar o papel completo. Quanto mais falso você parecer, mais ele vai acreditar. Dito isso, eu me virei e dei um tapa em seu ombro firme. Você precisa lembrar. Sua tarefa não é avançar, mas voltar. Você deve fugir de maneira desajeitada e vergonhosa. Fugir como um cão de casa. O Anguiagao me olhou e acenou com a cabeça seriamente. Em seguida, virei-me e pulei com grandes passos para cima daquela embarcação de pesca mais velha. E comecei a navegação. Logo depois, alguns barcos de pesca servindo como isca foram em direção à armadilha organizada pelo comissário Scott. Não muito depois, na sala de comando da polícia costeira, Scott observava a superfície do mar com um binóculo, enquanto alguns pontos verdes na tela do radar entravam lentamente e com firmeza na zona de bloqueio da rota a que ele delimitou. Um subordinado chinês se aproximou rapidamente, com uma voz carregada de excitação incontrolável. O alvo apareceu, e o barco da Heitan entrou na rota A, totalmente consistente com as informações recebidas. O canto da boca de Scott se curvou em um arco elegante e cruel. Como eu suspeitava, os bandidos estúpidos sempre escolhem o caminho mais direto e também o mais tolo. Ordene ao primeiro grupo do Fox Marinho para se mobilizar. A sua voz trazia um tom de zombaria, para afastá-los e atraí-los, para cumprimentá-los adequadamente com os holofotes. Mas não suba no barco imediatamente. Quero usar uma linha longa para pescar um peixe grande. Quero fazer com que aquele jovem chamado Shen San pense que sua frota principal pode aproveitar que estamos perseguindo a isca para escapar por um caminho alternativo. No mar, uma elaborada peça de perseguição começa a ser encenada. 2 lanchas patrulha de raposa do mar como 2 relâmpagos negros cortando a escuridão da noite. O Anguiagao está de pé na proa do barco, usando todas as suas forças para interpretar um fugitivo paralisado pelo medo. Os irmãos sob seu comando também estão desesperadamente manobrando o barco de pesca, fugindo desordenadamente sobre o mar, retratando a confusão de um foragido, completamente imerso na desespero. Ele até acidentalmente empurrou algumas caixas, cheias de peixe salgado para o mar. A perseguição durou mais de 10 minutos. No cerco desleixado da equipe de combate ao contrabando, a frota de Anguiagao finalmente conseguiu romper uma brecha e escapou de forma desajeitada de volta às águas controladas da cidade fortificada. Na sala de comando de Scott, o som do relatório de um subordinado ecoou. Relatório, senhor. O barco suspeito já escapou. Nós recuperamos no mar a carga que eles abandonaram. É peixe salgado. Scott ouvia o relatório.
O sorriso confiante em seu rosto se intensificou. O peixe salgado combinava tão bem com a identidade daqueles marginais. Ele conseguia imaginar perfeitamente. Shen-san, ao receber a notícia do sucesso do teste, se tornaria tão ousado e confiante. Pensando nisso, ele deu novas ordens. Muito bem. Mobilize todas as forças principais para a Rota Mar e o Canal C. Esta noite, nenhuma mosca consegui passar sob meus olhos. Ao mesmo tempo, no salão principal da Ita, o informante do cais que eu subornei voltou ofegante. Depois que Scott interceptou o barco de peixe salgado, já reuniu todos os principais barcos de patrulha. Em algumas das principais rotas de navegação fora da cidade fortificada, formou um cerco ainda mais apertado e desesperador. O Anguiagaú, que acabou de voltar, ficou pálido ao ouvir isso. Ele bloqueou todos os caminhos. Como vamos sair agora? O salão inteiro estava em um silêncio mortal. O coração de todos afundou até o fundo. No entanto, de repente, comecei a rir. Vamos por um caminho que não existe no mapa dele. Todos os olhares imediatamente se concentraram naquele círculo que representa a morte no mapa náutico. Old High foi o primeiro a se levantar para se opor. Líder, não podemos fazer isso. Aquela passagem aquática chamamos de Portão do Inferno. Abaixo só há rochas. Não fale de navios de carga. Até mesmo um pequeno barco a remo seria despedaçado. Nossos antepassados preferiram não ir ao mar do que encarar esse caminho. Outro barqueiro concordou. É verdade, mestre. O velho mar está certo, aquele lugar é muito sinistro. As expressões de Wang Yagao e do Cão Louco também ficaram extremamente sérias. Eles não entendem de navegação, mas confiam na experiência do velho mar. Eu não fiquei com raiva. Muito menos usei minha posição de mestre para pressionar. Depois de um tempo, eu finalmente falei lentamente. Vocês só sabem que a maré alta e baixa todos os dias. Mas vocês sabem o que é a maré cheia e a lua nova? Ao ouvir isso, todos na sala ficaram em silêncio. Os homens endurecidos se olharam uns aos outros, com expressões de confusão em seus rostos. Eu os expliquei na linguagem mais simples possível. A lua gira ao nosso redor. Sua força consegue puxar a água do mar. Isso é o que chamamos de maré. A cada 3 e 18 dias do mês, o sol, a lua e nós, o chão sob nossos pés se alinhará em uma linha reta. Suas forças se unirão para elevar as águas do mar ao máximo. Este é o grande maré astronômica. Calculei que a maré da meia-noite de hoje não é apenas uma maré comum, mas sim a mais alta em quase 10 anos. Nesse momento, aqueles recifes mortais abaixo da entrada do inferno estarão completamente cobertos por águas de 3 metros de profundidade, desde que mantenhamos o controle da velocidade e seguimos a linha central deste canal. Será 100 vezes mais seguro do que estar nas rotas principais. O salão inteiro estava em um silêncio mortal. Todos estavam estupefatos olhando para aquele papel coberto de estranhos símbolos. Eles sentiam que não estavam ouvindo um chefe de gangue falando, mas sim como se estivessem em uma sala de aula na universidade, ouvindo um velho professor de cabelo branco dar uma aula que eles nunca entenderiam. O velho mar tremia enquanto apontava para aquele mapa. Senhor, como você entende tudo isso? Um sorriso sereno apareceu em meu rosto. Quanto mais livros você lê, mais você entende. Em seguida, fiquei ereto e anunciei o plano completo. Wang Yagao, leve uma equipe pela rota A. Dê mais uma segurança para aquele sujeito, Scott. Jiandug, leve outra equipe para atacar de forma simulada pela rota B. Quanto mais barulho, melhor. Faça com que a atenção dos estrangeiros se volte para mim. Wang Yagao e Jiandug imediatamente acataram a ordem. Irmãos, venham comigo. Por fim, eu apontei meu dedo para aquele círculo que representa a porta do inferno. Nós aproveitamos a maré cheia da meia-noite para sair daqui silenciosamente. Centro de comando da polícia costeira. Scott estava confortavelmente apoiado na cadeira. Ele acabou de receber o relatório completo da equipe de Wang Yagao sobre a fuga desastrosa na rota A. Ele disse ao seu oficial assistente em tom casual: Você viu isso? Uma estratégia típica oriental, fazer barulho à esquerda e atacar à direita. Eles ainda acham que vamos cair na deles. O assistente elogiou com um sorriso no rosto. O comandante perspicaz. Essas artimanhas desses incompetentes não enganam seus olhos. Scott balançou a cabeça. O canto da boca se curvou em um sorriso de quem tem a sabedoria na mão. Você não entende. Este Shen-san é mais inteligente do que eu pensava. Ele primeiro seguiu intencionalmente pela rota A, jogando um peixe salgado, que é a primeira camada. Agora ele está simultaneamente nas rotas A e B. Criar confusão nas rotas é a segunda camada. Ele quer que acreditemos que a rota A é apenas um ataque de engano. O verdadeiro alvo é a rota B, mas seu verdadeiro golpe fatal é exatamente voltar ao que ele inicialmente expôs. A rota A, que pensamos ser a menos provável. Isso se chama fingir ser real, e ser real fingindo. O assistente ouviu, surpreso.
Seu rosto mostrou uma expressão de súbita compreensão. O respeito pelo comandante transbordava de suas palavras. Scott se levantou e foi até o mapa náutico. O tempo de jogo acabou. Notifique todas as unidades para recolher as redes. Eu quero capturar vivo este grande peixe da cidade de Kovlon, para garantir que nada saia errado. Ele até ordenou que, inicialmente, os barcos de patrulha pesados, o Leão Marinho, fossem deslocados para a interseção das duas principais rotas A e B. Isso formou um verdadeiro cerco de aço impenetrável. Várias lanchas de combate ao contrabando desligaram os motores. Elas permaneciam nas águas escuras como fantasmas. Os subordinados de Scott admiravam o comandante e eram totalmente respeitosos com seu julgamento. Eles até começaram a apostar em privado se conseguiriam pegar o barco de Shen San em poucos minutos. Scott pessoalmente ocupou a sala de comando. O vice usou um telescópio noturno. Ele observava calmamente a superfície do mar à distância. No entanto, o tempo passou minuto a minuto. A superfície do mar continuava calma e sem ondas. Ele não estava ansioso, pelo contrário, ele falou ao oficial com ainda mais certeza. Tenha paciência. Esses caras astutos sempre gostam de agir quando as pessoas estão mais cansadas e relaxadas. Provavelmente eles sairão por volta da meia-noite. No entanto, eles nunca esperam por suas presas. Neste momento, em um canto escuro que eles esqueceram completamente, uma verdadeira tempestade está se formando. A direção do vento no mar à meia-noite mudou repentinamente. As marés começaram a subir de forma frenética a uma velocidade sem precedentes. Eu estou de pé na proa do navio de carga. Fechei os olhos sentindo o corpo do barco sob meus pés, sendo lentamente erguido por aquela força avassaladora. Eu sei que é a hora. Partida. No momento em que a ordem foi dada, 3 pequenos barcos já preparados no cais, quase ao mesmo tempo apagaram todas as luzes. Eles se movem como 3 sombras fantasmagóricas que se misturam à escuridão da noite. Deslizam silenciosamente para aquele Canal da Morte, conhecido por inúmeros pescadores como o Portão dos Fantasmas. Ao mesmo tempo, a cerca de 10 milhas do Portão do Inferno, na Rota B, a frota de Wang Yagao é completamente oposta à minha frota fantasma. Eles estão com as luzes acesas e os motores no máximo, como um grupo de brutamontes bêbados que não têm noção do perigo, avançando ruidosamente em direção a Scott, colidindo diretamente com a linha de bloqueio armada. 2 lanchas da guarda costeira surgiram repentinamente da escuridão, cercando-os com facilidade. Vários agentes da fiscalização armados saltaram habilmente para o barco hesitante de Wang Yagao. Abriram bruscamente algumas caixas de madeira no convés. Um cheiro forte e nauseante de peixe salgado espalhou-os instantaneamente pelo vento do mar. O oficial britânico à frente da equipe recuou involuntariamente um passo. Ele olhou para o rosto de Wang Yagao, que estava ruborizado de nervosismo. É como assistir a um rato no esgoto. Nem se deu ao trabalho de fazer mais perguntas. Apenas acenou com a mão impacientemente. Wang Yagao parecia ter recebido um indulto. Ele se arrastou e se esforçou para dirigir seus homens a virar o barco. Ele fugiu desajeitadamente daquela área iluminada. E em um canal a mais distante, o louco estava encenando outra peça. A frota sob seu comando parecia suspeita. Desligaram todas as luzes, tentando se mover ao longo da borda do canal. As sombras deslizaram como enguias. No entanto, um feixe de luz de holofote ainda os puxou da escuridão com precisão. O louco parecia ter se assustado até o fundo da alma. Alguns barcos velhos imediatamente dispersaram como coelhos assustados, fugindo desordenadamente em todas as direções. O barco da equipe de apreensão estava atrás, perseguindo sem parar. Foi encenada uma tensa perseguição marítima de o tumulto como um gato pegando ratos. O barco do cão doido finalmente foi encurralado. Em um canto apertado, um inspetor chinês de porte robusto pulou furiosamente para o barco. Ao olhar, viu que o barco estava cheio de peixe salgado. Ele agarrou a gola suja do cão doido e gritou: "Por que você está correndo? Tem culpa na sua consciência?" O cão doido abriu a boca e disse com uma expressão inocente: "Senhor, você está me perseguindo com uma arma. É claro que eu tenho que correr." O inspetor chinês ficou sem palavras com isso. A lógico deixou sem palavras por um bom tempo. No final, ele só pôde empurrar o cão doido com força, enquanto toda a atenção de Scott estava firmemente atraída por essas 2 palhaçadas. Minha frota já havia entrado silenciosamente na área mais perigosa do Portão do Inferno. O velho Rai segurava firme o leme. Este homem que passou a vida navegando no mar. Neste momento, seu rosto estava pálido e seus lábios tremiam. O suor frio brotava de sua testa. Abaixo do barco, o barulho constante das pedras arranhando o fundo soava. Cada som, a cada vez, fazia os homens experientes no barco tremerem incontrolavelmente. No entanto, eu estava surpreendentemente calmo. Eu não segurei o leme, nem fui olhar para aqueles subordinados pálidos. Em vez disso,
Segurei a lanterna e fiquei na proa do barco, fixando meu olhar na superfície turva da água à frente, indistinta. Vire 3 graus à esquerda, devagar. Mantenha calma, não se apresse. A correnteza está calma. Minha voz continuava mantendo um tom calmo e claro. O velho Rai havia desistido completamente de seu próprio julgamento. Ele era como um fantoche, movendo-se de forma mecânica, mas extremamente precisa, executando cada uma das minhas ordens. Não se sabe há quanto tempo passou, quando o casco do barco passou pela sua mais intensa turbulência. A sensação sufocante de à frente desapareceu de repente. Uma vasta e infinita área de mar calmo foi lentamente revelada diante dos olhos de todos. No barco, houve um silêncio mortal que durou mais de 10 segundos. Em seguida, veio uma onda de aplausos contidos por muito tempo. Eles compartilhavam a euforia de ter escapado da morte. Eu lentamente me virei e disse: naveguemos a toda velocidade em direção a Macau. Na sala de comando da polícia costeira, ao mesmo tempo, a expressão de Scott, cheia de confiança e domínio, foi gradualmente desaparecendo com o passar do tempo. Já passava um pouco da 1 da manhã. O grande peixe que ele imaginava estar escondendo a verdadeira carga nunca apareceu. Os relatórios de 2 rotas continuavam a trazer apenas as palavras peixe salgado. Ele de repente percebeu que desde o início havia caído em uma armadilha simples até o ponto de ser ridícula. Uma sensação de humilhação sem precedentes, consumindo seu orgulho de forma insana. Ele correu abruptamente até o comunicador, arrancou o microfone da mão do oficial. Verifique todos os movimentos dos navios deles esta noite. A sala de comando não muito tempo depois. Todos baixaram a cabeça e até respiravam com cuidado. As mãos de Scott estavam levemente tremendo. Ele olhava fixamente para aquele enorme mapa marítimo. As rotas que ele havia marcado pessoalmente com uma caneta vermelha. Parecia estar zombando impiedosamente de sua estupidez. A armadilha meticulosamente planejada por ele, que consumiu incontáveis recursos humanos e materiais, inclusive utilizando os barcos de patrulha da Marinha Real. No final, o que foi recuperado foram apenas alguns barcos cheios de peixe salgado podre. Ele conseguia imaginar que tudo isso viraria relatórios e fofocas. Dentro da polícia, entre aqueles que ele sempre desprezou, está loucamente circulando na comunidade chinesa. Aquele que se formou em Sandurs, Henry Scott, que recebeu uma medalha na selva de Mianmar, era manipulado por um chefe de gangue da cidade do Guano, que o fazia girar como um peixinho salgado em várias embarcações. Neste momento, um jovem oficial de polícia de ascendência chinesa reuniu coragem para falar. Relatório, senhor. Existe a possibilidade de que eles tenham ido para a porta do inferno? Impossível. Scott quase gritou. Ele virou-se abruptamente como um leão enfurecido. Focou intensamente naquele subordinado inconsciente. Essa é uma rota suicida. Nenhum barco consegue passar por lá. Você está questionando os dados da Royal? Sua voz ecoava na sala de comando vazia, com uma autoridade indiscutível. No entanto, embora sua boca fosse dura, seu coração estava como se algo tivesse ferido profundamente. Uma ideia que ele sempre tentou ignorar explodiu de forma louca. Ele correu para outra mesa e começou a vasculhar freneticamente. Ele encontrou os dados hidrológicos mais detalhados. Finalmente, virou a folha sobre as variações das marés. Os dados lá em cima disseram-lhe friamente que, à meia-noite de hoje, o nível da maré naquele canal mortal irá atingir um pico em quase 10 anos. O nível máximo estará 3,2 metros acima da média diária. Neste momento, ele sabia que tinha perdido completamente. Ele usou uma tática elaborada, com uma frota de patrulha de aço para bloquear o mar, enquanto o outro lado usou apenas um velho calendário lunar e um antigo canal que todos haviam esquecido. Ele rugiu de forma frenética tentando fazer o último remédio, entrar em contato imediatamente com a polícia de Macau, bloquear todos os cais suspeitos. Me dê uma lista de todos os barcos que estão entrando no porto. No entanto, ele sabia muito bem que agora já era tarde demais. Neste momento, no mar externo de Macau, minha frota já estava aqui. Esperamos em silêncio por meia hora. Finalmente, na linha do horizonte distante, apareceu um fraco sinal luminoso. Ele piscou 3 vezes na frequência combinada. Um barco de pesca igualmente discreto se aproximou lentamente. Na proa do barco estava um homem de meia-idade ágil. Ele fez um gesto estranho com a mão. Tio Gui imediatamente respondeu com o mesmo gesto. Quando o sinal foi reconhecido, o barco de pesca se aproximou. Ninguém falou. Mais de 10 caixas de madeira foram rapidamente e profissionalmente transferidas de nosso barco para o barco de pesca do outro lado. As pessoas do outro lado se moviam de forma ágil e coordenada. Dava para ver que estavam acostumados a fazer esse tipo de coisa. Quando o homem de meia-idade recebeu pessoalmente a última caixa do tubo a vácuo, ele abriu cuidadosamente, usando uma lanterna para verificar detalhadamente. Após confirmar que estava tudo certo,
O olhar dele para mim mudou. Era uma mistura de surpresa e admiração. E um olhar complexo com uma pitada de emoção. Ele estendeu a mão e segurou a minha firmemente. Senhor Shen, você fez um grande serviço para a família G. A organização irá se lembrar de você. Esta frase é mais pesada do que 10.000 taéis de ouro. Eu podia sentir a temperatura que vinha da palma da outra pessoa. E aquela força que vinha do fundo do coração. Eu sabia que havia passado por aquela prova invisível, mas extremamente severa. A partir de hoje à noite, a Sociedade Rei não é mais uma gangue que só entende de cobrar proteção na cidade murada de Kowloon. Uma gangue de jovens delinquentes que só sabia cobrar proteção. Nós entramos em uma nova linha de frente. Este momento finalmente ganhou forma. Tio Gui, que estava atrás de mim, também relaxou o rosto. Nos olhos turvos do velho havia uma satisfação e emoção sem precedentes. Ele passou a vida fazendo coisas que não eram dignas de nota. Agora, já velho, ele se juntou a um líder como este. Fiz algo realmente significativo. No entanto, foi nesse momento que os cães loucos que já vieram se reunir, de repente soltaram um grito breve e sufocado. O chefe tem um barco. O coração de todos subiu à boca. Os nervos que estavam relaxados se tensionaram novamente. Todos se viraram abruptamente. Viu-se ao longe que um barco rápido estava rompendo a escuridão da noite. Ele estava vindo rapidamente na nossa direção. O barco era extremamente rápido e completamente negro. Na proa, havia até uma metralhadora escura. Mais importante, a bandeira pendurada no barco era especialmente ofuscante. Era um barco do escritório de segurança do... O rosto dos irmãos da Yitang estava com uma palidez mortal. Eles são bandidos. Briga e assassinato são coisas do cotidiano. Mas o barco à nossa frente representa o poder de outro mundo. É o governo, é o Partido G. São eles, que vivem nos esgotos. Uma besta que os ratos nunca poderão rivalizar. O homem de meia-idade, eficiente da pesca, não hesitou nem por um momento. Ele me lançou um olhar profundo. Havia um pedido de desculpas e uma resignação naquele olhar. No segundo seguinte, ele ordenou que virassem a proa do barco. Esgotando todas as forças, fugimos para as profundezas da escuridão. Observando os irmãos em pânico, eu falei calmamente. Ninguém se mexa. O bote negro, com um tom de zombaria, circulou ao nosso redor. Na proa, um homem vestido com um traje chinês negro estava nos observando com um par de binóculos. Ele é o Wang Kui, o chefe da equipe em Hong Kong. Um homem conhecido nas ruas como o Cão Louco. Scott brinca com mapas e dados. É um jogo lógico dos gentlemen ingleses. Wang Kui não joga essas coisas. Ele só acredita na regra mais antiga e eficaz. Esperar que o coelho venha até a árvore. Do lado de Hong Kong, está uma verdadeira bagunça. No entanto, ele faz o contrário. Ele trouxe seus melhores homens diretamente. Eles se esconderam nas águas externas de Macau. Ele sabe que, não importa quais truques use para sair, o destino final não pode estar longe daqui. Agora ele esperou por isso. Ele observou a enguia em pânico fugindo. E olhou para o grande peixe imóvel à sua frente. O sorriso em seu rosto se tornava cada vez mais cruel. Ele pegou um megafone de lata e começou a nos chamar. As pessoas no barco ouviam. Abaixou as mãos e colocou a cabeça entre as mãos. Eu sou da agência de segurança. Qualquer rebelde deve ser eliminado. Eu não fiz nenhum movimento, apenas fiquei parado na proa do barco, como se estivesse paralisado de medo. No entanto, sob meu olhar tranquilo, nas sombras atrás de mim, várias mãos estavam passando silenciosamente o frio do aço. As mãos calejadas de Tio Gui estavam agora tão firmes quanto uma rocha. Ele colocou 2 Thompson brilhantemente cuidadas nos braços de 2 dos irmãos com melhor pontaria. As restantes algumas Linfield. Também chegou silenciosamente. Além disso, alguns irmãos furtivamente colocaram mais de 10 garrafas cheias de gasolina e garrafas de pimenta na borda do barco. Esta é a minha regra. Ao sair para trabalhar, sempre se deve considerar o pior cenário. Esses itens eram originalmente preparados para um confronto com a equipe de combate ao contrabando de Hong Kong, mas não esperava encontrar um outro grupo de lobos mais ferozes. Wang Kui viu que o oponente não teve reação nenhuma. O desprezo em seu rosto aumentou. Era apenas um grupo de criminosos apavorados. Ele acenou com a mão. No barco rápido, 4 membros da equipe de ação habilidosamente lançaram um gancho. Eles tinham preso na cintura, com uma expressão de escárnio como o gato que captura o rato. Um sorriso de quem pegou o rato na armadilha estava em seu rosto. Na frente do barco rápido havia um grande buraco negro. Já estava alinhado com a proa do meu barco. No entanto, aos pés do primeiro membro da equipe de ação, que acabava de pisar no convés do nosso barco de carga, eu sussurrei 2 palavras. Atacar. Instantaneamente, 2 rugidos furiosos rasgaram a tranquilidade do mar. 2 chamas feitas de projéteis laranja-avermelhados desenharam trilhas letais na escuridão da noite.
Não foram direcionadas aos inimigos que estavam embarcando, mas foram descarregadas com a maior fúria contra a proa do barco rápido. O agente responsável por controlá-lo não teve tempo de reagir e foi transformado em uma nuvem de sangue. Ao mesmo tempo, vários estalos nítidos de explodiram. Os 4 membros da equipe de ação que estavam embarcando caíram imediatamente. Num piscar de olhos, o sorriso no rosto de Wang Kui congelou completamente. Embora ele tenha enfrentado muitas batalhas e matado sem piedade, nunca viu um tão feroz e decisivo. Isto não é um tiroteio, mas sim uma planejada há muito tempo e unilateral. Wang Kui puxou rapidamente a pistola da cintura, rugindo. Fogo, atire de volta. Mateus. Os outros agentes também pareceram acordar de um sonho, desesperadamente procurando abrigo, tentando revidar. Mas já era tarde. Mais de 10 garrafas de gasolina em chamas com precisão atingiram o convés do barco da agência de segurança. Chamas laranja intenso explodiram de repente. O barco rapidamente se tornou um caos. Nesse momento, algumas sombras negras saltaram rapidamente do nosso barco. Eles não tinham armas, apenas facas. Isto é um dos mais primitivos e brutais Black on Black. As pupilas de Wang Kui se contraíram até o tamanho de uma agulha. Ele olhou para seus subordinados de elite, dos quais ele se orgulhava. Em apenas algumas dezenas de segundos, foi completamente massacrado. Um frio cortante subiu pela espinha até a cabeça. Ele não hesitou em colocar-no. Ele disparou todo o restante de uma vez. Então, ele virou rapidamente e pulou no vasto oceano. O cheiro forte de sangue pairava sobre a superfície do mar. Um homem, segurando seu companheiro ferido, gritou alto. Chefão, um dos nossos irmãos foi atingido por um tiro. Eu olhei para o irmão ferido. Então, olhei para o navio de carga sob meus pés. Havia vários buracos feitos pelo de Wang Kui nas bordas do barco. A água estava entrando rapidamente por eles. Ao ver isso, eu falei calmamente. Leve o ferido, vamos trocar de barco e sair. Aquela era uma lancha preta pertencente ao escritório secreto. Somente ao amanhecer, apareceu como um fantasma. Deslizou silenciosamente de volta para o cais da cidade de Kowloon. Os irmãos guardando o cais olhavam para a lancha desconhecida se aproximando. Ao ver aqueles do seu grupo no barco, todos ficaram paralisados. Um irmão estava deitado no convés. O ombro, amarrado apressadamente com tiras de pano, já estava encharcado de sangue. Esta é a primeira vez que, desde que a Sociedade de Justiça tomou este novo caminho, houve sangue e alguém caiu. Eu saltei para o cais e ordenei sem dúvida que levassem os feridos até o Dr. Su. O hospital da igreja onde está Su Vankin é um dos poucos refúgios limpos na cidade. Depois que os feridos foram levados para dentro, ela lançou um olhar para a ferida de bala horrenda, franzindo a testa. Em seguida, imediatamente começou a fazer o tratamento profissional. Eu não perdi tempo com palavras desnecessárias. Tirei do bolso um pacote grosso de dólares de Hong Kong e coloquei diretamente sobre a mesa de madeira limpa diante de Su Vankin. Aqui estão os custos médicos e de nutrição. Se não for suficiente, venha me procurar na sala. Depois de dizer isso, virei-me, olhando para aquele irmão deitado na cama, suando profusamente. Não se preocupe em se recuperar. A partir de hoje, sua esposa, seus filhos, seus pais. Tancou levantou. Aqueles irmãos que vieram com a gente tremeram de repente. O olhar deles para mim mudou instantaneamente. No dia seguinte, no salão principal da Heitan, a atmosfera estava tão opressiva que era difícil respirar. Todos os irmãos que participaram da ação estavam presentes. Eles estavam de pé ou sentados, mas ninguém falava. A breve, mais brutal, batalha de emboscada contra o birô de segurança era como uma pedra pesada pressionando o coração de cada um. Eu estava no centro do salão principal. Meu olhar passou por cada um dos rostos cansados. O que aconteceu desta vez foi um erro meu. Eu só previ a armadilha dos ingleses, mas não previ os do. Os cães loucos vão se esconder nas sombras, esperando por nós. Um irmão foi baleado e o barco quase afundou. Essa responsabilidade é minha. Eu não me defendi nem por uma palavra. Essa calma fez com que o Wang H o ideal. Esses homens de caráter explosivo. Aquela pequena amargura causada pelas perdas desapareceu instantaneamente. Eles admiram pessoas fortes. E admiram ainda mais aqueles que têm coragem de assumir responsabilidades. O tio Gui também mostrou uma expressão complexa. Ele falou em voz baixa, quebrando o silêncio. Não se pode culpar totalmente o chefe por isso. O pessoal do Departamento de Segurança nunca age de maneira ética. Eles são conhecidos por serem corruptos. Precisamos apenas ser mais cautelosos daqui para frente. As palavras do tio Gui deram aos presentes uma saída. Todos também concordaram. Ao ver isso, ele hesitou novamente. Uma luz brilhou em seus olhos velhos e turvos. Ele tirou de seu bolso um saco pesado, colocou na mesa e despejou o conteúdo. Um monte de barras de ouro deixou o ar da sala completamente tenso. Todos os olhos estavam fixos. Eles já mataram,
incendiaram e tomaram territórios em suas vidas. Mas quem já viu tanto ouro assim? A voz do tio Gui também trazia uma emoção incontrolável. O norte ficou muito satisfeito com a carga que enviamos desta vez. Esta é a recompensa que eles nos deram. Após subtrair a parte para os informantes, sobrou isso aqui. A multidão explodiu em alegria instantaneamente. O cansaço e a tensão anteriores sobre o medo das perdas, neste momento foram completamente lavados por este brilho ofuscante do ouro. Levantei a mão e pressionei levemente. Isso aqui é o que os irmãos trouxeram de volta com seu sangue. Agora vamos estabelecer regras. Todos os irmãos que saíram ao mar ontem recebem 1,5. O ferido a sair recebe 1. O restante vai para o caixa da Irmandade. A partir de agora, esse será nosso capital com a Irmandade. M que vai trocar de barco para que os irmãos possam se estabelecer. Dito isso, pausei por um momento. Meu olhar, como uma lâmina, percorreu lentamente o rosto de cada um. Eu disse que quem me seguisse teria carne para comer. A partir de agora, a regra da Itan é uma só. Quem faz mérito deve ser recompensado, quem comete erros deve ser punido. Quem derrama sangue pela organização, a organização cuida de toda a sua família. Mas quem ousar trair, sofrerá 3 facadas e 6 buracos, e será lançado ao mar para alimentar os peixes. O porto recuperou a calma de antigamente. Aquela lancha da agência de segurança confiscada parou silenciosamente na atracação mais distante. Eu estou ao lado deste barco, olhando para a superfície do mar à distância. O Anguiagao se aproximou e me ofereceu um cigarro. O Dr. Su disse que a lesão de Akai não atingiu os ossos. Apenas perdeu um pouco de sangue. Depois de alguns meses de cuidados, estará tudo bem. A organização já enviou uma barra de ouro para a casa dele. A esposa dele chorava como uma criança. Ela estava de joelhos, batendo a cabeça no chão. Os irmãos todos te respeitam. Meu olhar voltou para aquela lancha. Respeito não é o suficiente. Desta vez, tivemos sorte. E da próxima vez? Da próxima vez, a agência de segurança pode não vir apenas com um barco, mas sim 2 ou 3 embarcações. Da próxima vez, os barcos de patrulha dos ingleses talvez não sejam enganados por um peixe salgado. Ao ouvir isso, a expressão de Wang Yagao também se tornou sombria. Ele sabe que o que eu disse é verdade. A vitória da noite passada estava misturada com sorte demais. Então, o que vamos fazer? Eu estendi a mão e acariciei suavemente. O casco do barco rápido era frio e suave. Ele é rápido, mas não rápido o suficiente. Wang Yagao ficou completamente atordoado ao ouvir. Este barco já é muito mais rápido que a raposa do mar dos ingleses. Eu olhei para ele e balancei a cabeça calmamente. O que eu quero não é ser muito mais rápido. Eu quero que eles nem consigam ver meu barco. Adicione mais 4 motores na parte de trás. O cigarro na mão de Wang Yagao caiu direto na água. Chefe, você está louco. Este barco vai se desmontar. Um barco com 6 motores. Isso não é um barco. Isso é um caixão que pode voar. Eu não dei atenção à sua surpresa. Desmontar tudo que não serve para nada. Desde que consiga correr, está bom. Remover todos os símbolos do barco, sem deixar uma única letra. Eu quero um barco que não existe em nenhum registro. Um navio fantasma. Wang Yagao me olhou fixamente. Ele sentiu que não estava falando com um chefe de gangue, mas sim, ouvindo um louco descrever seu sonho insano.